Boa noite, pessoal. Prazer para nós, da São Carlos Bairro, né? Todos São Carlos Sim. Receber vocês para essa palestra um pouco diferente daquilo que a gente sempre faz, né? Sempre trabalha aqui com imagem, tudo. Na verdade, a gente entende que é uma necessidade muito grande para todos nós, médicos, estudantes de medicina, que temos estudantes de medicina, né? Residentes, alguns médicos um pouco mais experientes, né? Para um pouco sobre finanças pessoais. Né? A gente sabe que não depende da inteligência do indivíduo, né? A capacidade que ele tem de cuidar das suas finanças. Indivíduos muito inteligentes podem não ter a menor capacidade de cuidar disso. Né? Pelo contrário, podem também se atrapalhar com isso como qualquer pessoa normal. Hoje em dia, nós temos no Brasil, esse é um dado muito recente desse ano, 81 milhões de indivíduos inadimplentes. Ou seja, o país tem 200 milhões de pessoas, desses 200 milhões de habitantes, 81 milhões de habitantes, quase a metade dessas pessoas têm dívidas. Isso é do dado do Serasa. São endividados. Então, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, independente da quantidade de dinheiro e recursos que ele venha a ter. Então, o Douglas Henning é o nosso colega radiologista, né? Ele fez residência de radiologia aqui na São Carlos com a gente há alguns anos, né? Ele fez da segunda turma, terceira turma de residentes aqui, já vão uns 10 anos mais ou menos, mais 10 anos. Vai completar a próxima. 10 anos, vai completar 10 anos que o Douglas terminou. O Douglas fez prova do título do Colégio Brasileiro, radiologista e titular do colégio. E há muito tempo ele é uma pessoa que estuda investimento, que estuda finanças, e a gente, para fazer esse momento assim, de bem, como se diz, leve, suave, né? A gente chamou o Douglas para falar aqui para nós sobre finanças pessoais e uma inicial, assim, uma base de investimentos. Né? Então, fiquem à vontade, queria agradecer, muito obrigado, Douglas, e vai iniciar. Boa noite, pessoal. Eu já apresentou a fagulha de iniciar o estudo por investimento. Da minha parte, aconteceu mais ou menos uns 10 anos atrás, aqui nesse auditório, quando a São Carlos Imagem convidou o Dr. Elias para fazer uma palestra sobre investimento. E 10 anos atrás eu conheci que existia esse mundo de investimento, e me interessei e fui aprofundando o investimento, colocando em prática no meu dia a dia. E, graças a Deus, fui colhendo os frutos dessa vida mais regrada, de investimentos pessoais, e os retornos também dos investimentos. A gente vai começar aqui, então, inicialmente, a parte de finanças pessoais. Então, nós, principalmente nós médicos, nós temos essa relação do dinheiro e do tempo. Tanto nós vendemos nossa força de trabalho, nosso tempo de trabalho para ganhar o dinheiro, e esse tempo dispendioso do trabalho tem que ser melhor aproveitado, tanto para a gente poder ter uma rentabilidade maior, um dinheiro melhor, um ganho melhor, como para a gente ter um tempo livre com a família. Outra coisa importante é a gente saber que esse nosso dinheiro ele tem que buscar objetivos. Normalmente nós temos sonhos financeiros. A pessoa quer um carro, quer uma casa, quer viajar. E a gente tem que transformar esses sonhos em objetivos. Você tem que colocar um prazo para aquele seu objetivo, você tem que colocar um valor e traçar uma estratégia financeira de como você vai alcançar esse seu objetivo financeiro. As finanças pessoais, elas parecem muito com questão de atividade física, de perda de peso, de ter uma saúde adequada. A maioria das pessoas entendem que precisa ter alguns cuidados, mas às vezes tem dificuldade de pôr em prática. Então, os fundamentos são básicos, a gente tem que ganhar mais do que gasta, ou então tomar a decisão de viver um pouco abaixo daquilo que a gente pode viver. E utilizar essa sobra, essa gordura que sobra de financeira para você planejar os seus objetivos financeiros e a sua aposentadoria. Acontece também muito no meio médico, que o médico não sabe para onde o dinheiro vai. Ele trabalha bastante, gasta muito tempo trabalhando, mas no final do mês o dinheiro não sobra e ele não entende muito para onde foi. Então, o diagnóstico dos gastos
tendo esse diagnóstico na mão, a gente poder entender para onde está indo o dinheiro, a gente poder se organizar melhor. E, não menos importante, como é que a gente pode aumentar esses ganhos? Controlar os gastos e aumentar os ganhos. Como o doutor Cláudio já falou, são várias as formas de endividamento do nosso país. Você pode ter problema de prestação, pode ter dificuldade de cartão de crédito. Esse aqui está mais desatualizado, são 75%, hoje em dia já é uma porcentagem maior. Então, normalmente, o que é que nós fazemos? Nós colocamos o nosso custo de vida consumindo quase toda a nossa renda. Toda a renda que entra, você coloca em custos fixos. E você fica com pouca margem para os seus sonhos, para um objetivo financeiro, seja uma casa melhor, um carro melhor, viagens e investimento. Então, normalmente, o que é que as pessoas que conseguem uma liberdade financeira, independente financeira, eles fazem? Eles reduzem ao máximo os custos fixos, que é o custo fixo de manter a vida dele, vivendo um degrau abaixo. E o que sobra, ele consegue se organizar, investir, multiplicar o dinheiro e alcançar os seus objetivos de forma mais cedo e ter uma vida futura mais tranquila. Eu gosto de trabalhar essa parte, que às vezes o médico não tem noção de quanto é a sua hora, quanto vale a sua hora de trabalho. Às vezes você está trabalhando, vai no emprego, no segundo, terceiro emprego, você não sabe ao certo se aquele emprego traz uma rentabilidade adequada, como é que você pode fazer para melhorar o seu ganho. Então, aqui a gente colocou um médico, um emprego A, 24 horas, ele ganha 10 mil por mês, isso dá mais ou menos R$104 a hora trabalhada. Tem um emprego B, que ele também trabalha 24 horas, aqui ele recebe 20 mil por mês. Então, a hora trabalhada dele está sendo mais bem paga nesse emprego. Aqui o emprego C trabalha 6 horas por semana, também tem uma remuneração por hora boa. E aqui, um outro emprego, que ele trabalha 12 horas por semana e tem uma rentabilidade de R$104. Então, se a gente fosse aconselhar financeiramente esse colega médico, talvez fosse fácil a gente olhar para esses números e falar, sai do emprego A, sai do emprego B e aumenta o seu carga horária no emprego B e C. A gente sabe que os trabalhos médicos, eles têm nuances que não são tão simples assim como a matemática. Então, quando a gente vai conversar com esse médico, a gente descobre que o emprego A dele é um emprego CLT, carteira assinada. Ele trabalha dando aula numa faculdade, ele pode ser coordenador de um curso, ele tem redução de carga horária. Ou então, esse emprego dele CLT, ele vai trabalhar 11 meses por ano e vai receber 13 salários. Então, isso tem que ser levado em consideração. Quando você compara um salário por produção e do salário CLT. Você tem que levar em consideração as férias do 13º para ver se realmente vale a pena ou não. O segundo emprego é um plantão noturno. Ele está sendo bem remunerado. Mas a gente vai orientar esse médico que ele pegue mais plantões noturnos, ele passa 3 noites, 4 noites em plantões noturnos, longe da família, se gastando, cansaço. Então, a gente tem que pensar também nessas possibilidades. O emprego C é um emprego que remunera bem, mas é um emprego que ele tem que ir para outro município. Então, ele gasta 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Então, esse gasto do trânsito também tem que entrar na conta. O emprego dele é um emprego que ele trabalha as 12 horas, mas ele precisa ainda gastar mais 4 horas depois para concluir aquele emprego. No caso da radiologia, você passou 12 horas fazendo ultrassom, você vai ter que passar um outro turno para elaborar os exames. Um cirurgião, ele gasta um tempo fazendo as cirurgias, mas ele vai ter um acompanhamento pós-operatório, ele tem que fazer um acompanhamento pré-operatório, e tem que estar incluído naquela carga horária dele. Então, agora entendendo, e aí tem outra coisa também que é a subjetividade. Vamos dizer que o emprego D seria esse emprego que está com realmente uma remuneração por hora baixa. Mas esse é um emprego que ele tem uma oportunidade de trabalhar com um colega cirurgião que é mais especializado que ele. Ele está aprendendo uma técnica nova, ele vai aprender um procedimento novo, ele vai aprender a fazer um ultrassom que ele ainda não sabe. Então, às vezes, você pode estar em um emprego que financeiramente não está lhe trazendo a rentabilidade do que não é,
mas que pode estar lhe dando um conhecimento, um aprendizado que vai fazer você, no futuro, ter uma hora melhor remunerada. Então, o que é que normalmente a classe médica faz? Faz o primeiro. Você aumenta as horas trabalhadas. Estou precisando de mais dinheiro, apareceu um gasto novo, vou pegar um plantão extra. Vou aumentar a minha hora trabalhada. Vou arrumar outro turno que eu estava trabalhando, vou trabalhar. Essa é uma das maneiras de tentar regularizar quando você está com dívida e precisa de uma renda nova. A saída primeira que nossos colegas fazem é essa. Outra coisa que você pode fazer é isso que a gente tentou fazer agora com esse colega do exemplo. Entender a carga horária, os trabalhos diferentes e tentar talvez sair de algum trabalho que a remuneração não está adequada para ir para um outro que está melhor. O terceiro, aí entra o ICEP. São cursos, especializações, pós-graduações. Foi o que eu utilizei. Quando eu saí de clínico geral e fiz a minha residência de radiologia, eu aumentei a minha remuneração. Eu saí de uma remuneração de X e fui para 2X. Então, a residência me proporcionou essa melhoria da minha hora trabalhar. O quarto item é a questão de você talvez terceirizar trabalhos que possam, de alguma forma, algum funcionário que você possa contratar que tem um custo de hora menor do que o seu, para que ele possa trazer uma rentabilidade. Um cirurgião pode contratar uma enfermeira que entra em contato com os pacientes antes para organizar a cirurgia, faz um acompanhamento depois, ela liga para saber como é que o paciente está. Isso é uma hora que o cirurgião já economiza. O radiologista pode contratar um digitador com a carga horária menor. Às vezes, no trabalho doméstico que você está fazendo em casa, você pode contratar um encanador, alguém que faz uma limpeza na sua casa, e a hora trabalhada daquela pessoa é muito menor do que a sua hora trabalhada. Então, você economiza o seu tempo, ou para trabalhar, ou para ficar com a família, e você contrata a hora de outra pessoa que tem um custo menor. Isso também pode ser que ajude a sua vida financeira. E aí, questão de aumento de produtividade pode ser utilizado várias estratégias. Hoje em dia, a IA, vários programas de IA podem ajudar você a melhorar a sua produtividade de trabalho, de concluir o tempo, de agenda, de controle dos pacientes. Então, vamos lá. Saídas financeiras. As saídas financeiras que normalmente podem mudar a sua vida para ruim são as mais pesadas, normalmente é gasto com casa. Quando você entra num financiamento, ou num padrão de casa muito acima, talvez, do seu momento de vida que você está, isso pode gerar um endividamento, uma dificuldade financeira que vai lhe atrapalhar por vários anos, até você conseguir se recuperar. O residente, será que o pessoal aqui da residência, será que vão fazer um replato fora? Vai fazer um replato em São Paulo? Vai fazer fora do país? Será que é o momento de comprar uma casa agora, se endividar por vários anos, ou é melhor morar de aluguel, aguardar, e no momento futuro, quando estiver casado, já tiver decidido mais ou menos que vai se fixar em algum lugar, e aí comprar? Com calma, planejamento, né? Você juntando o dinheiro, se planejando, a gente vai chegar na parte dos investimentos. Aí tem gasto de saúde, educação, alimentação, transporte. O carro também, às vezes, ele acaba sendo outro vilão desse dia, que às vezes o médico recém-formado quer ter um padrão já de carro um pouco mais que não condiz muito com a sua renda atual, e isso pode gerar um financiamento, um endividamento que atrapalha a vida financeira ali por alguns anos. E a casa seriam mais ou menos os tubarões que podem arrancar um pedaço grande do seu orçamento. Aí tem as piranhas, né? Um gasto com iFood, que é muito repetitivo, que vai ali lapidando o seu orçamento aos poucos, uma saída para um restaurante, várias estrelas assinadas que você não assiste. Então, alguns gastos pequenos que podem estar no seu orçamento, que você não está observando, mas que eles vão lapidando o seu orçamento ali aos poucos. Então, tem tanto os gastos pequenos, que podem ali lapidando o seu orçamento, como tem os gastos grandes, que podem atrasar o seu planejamento financeiro em vários anos, se não forem feito de forma adequada. Aí, como controlar? Você pode usar uma planilha de Excel. Você mesmo pode elaborar a sua ou baixar uma gratuita da internet. Você faz as suas entradas, suas saídas por mês. Uma vez por mês você vai ter que sentar e alimentar. No final do ano, você vai saber
cada trabalho seu, quanto é que ele está vendendo em média? Cada gasto seu, quanto é que ele está gastando em média? E se cada mês, como é que está ficando o saldo do seu gasto e do seu ganho? Você está no positivo? Está no 0 a 0? Já está conseguindo guardar algum dinheiro? Tem algum vilão ali nos custos? Se você quiser ser uma coisa mais automática, eu quero ser uma coisa mais automática, esteja ali no meu celular. Existem os aplicativos, eu coloquei aqui 3 exemplos, que a versão paga desses aplicativos, ele pega automaticamente os dados da sua conta bancária e dos seus cartões de crédito. Podem ser várias contas ou vários cartões de crédito, e ele junta tudo no aplicativo para você ter um controle. Os gastos, das entradas, como é que está? Você está gastando mais com uma coisa, mais com Uber, mais com iFood? Esses mesmos aplicativos, eles têm as versões gratuitas, só que você vai ter que fazer uma entrada manual das informações. Então, ou pela planilha de Excel, ou pelo aplicativo, você vai ter uma visão dos seus gastos. Onde é que o dinheiro está indo? Agora eu entendi, eu não sabia, agora eu sei mais ou menos para onde é que o dinheiro está indo. E o que a gente vai fazer? Entender os gastos fixos. E agora? Onde eu posso cortar? Onde eu posso reduzir? Onde eu posso controlar? Esse item 2 seria uma estratégia para evitar gastos ou para você ter consciência de gastos. Cada bem que eu estou comprando, um celular novo, um carro novo, alguma roupa nova, uma viagem, quantas horas do meu trabalho aqui está consumindo? Então, a gente já sabe quantas horas você vende pelo seu trabalho, quantas horas está consumindo. Isso pode ajudar a entender se aquele bem que você está adquirindo vale essas horas de trabalho que você está dispendiando. Pode ajudar a você entender melhor também, controlar um pouco os gastos. Sempre que possível, evitar gastos com juros. Os gastos com juros, eles podem ser muito pesados, muito agressivos, e comer uma parcela grande do seu dinheiro, do seu financeiro. Então, sempre que possível, evitar. Sempre que possível, você planeja a troca do carro, você junta o dinheiro e troca o carro. Você quer trocar de apartamento, você junta o dinheiro para fazer. Vai fazer financiamento, é um jeito, fazer o menor possível, a menor taxa possível, e tal o financiamento o mais rápido possível. Cuidado com o status de médicos, mais para o pessoal que é recém-formado, né, e tal. Então, o pessoal existe muito na sociedade que o médico tem um carro de nível tal, ou um celular de nível tal, e às vezes força você a fazer uma troca de carro, uma troca de celular, você ter um padrão de vida que não precisa. Você não precisa. Mas às vezes essa questão do estado de médico força você a tomar algumas decisões. Aqui só uma simulação de um financiamento com a taxa de juros atual de imóvel de R$1 milhão. Os bancos exigem pelo menos 20% de entrada no financiamento. Todos os financiamentos ele tem uma taxa de juros nominal e tem a taxa de juros efetiva, que é aquele CET lá no final, que entra todos os gastos. Então, sempre quando você tiver um financiamento olhando, sempre tem que checar e lembrar de olhar o CET. Nesse caso, as parcelas vão iniciar em 9 mil. Se fosse aquele exemplo que a gente mostrou, essa parcela ia consumir 25% do orçamento do médico. Desse valor de 9.500, mais ou menos 2.000 ele ia estar amortizando a dívida. O resto é juros. 35 anos, ele não se esforçou para antecipar essa dívida, ele não amortizou, não fez nada. No final de tudo, ele pagou R$2.758.000 no apartamento de R$1 milhão. Outra coisa que normalmente, às vezes, o pessoal não presta atenção é a TR. Quando a taxa de Selic está um pouco mais alta, acima de 8, 9, até o nosso caso atual, atualmente ela está mais ou menos em 2% ao ano, o seu saldo devedor fica corrigido pela TR. Então, você paga uma parcela de R$10 mil. R$2.000 você amortizou. Então, no final do ano, você amortizou R$24.000. Sendo que os 2% em cima do seu saldo devedor vai fazer a sua dívida aumentar mais uns. Desculpa, nem todo mundo sabe o que é amortizou, certo? Explica assim, rapidinho, né? Só com uma palavra menos. Pronto. Os 800 mil que você pegou no banco, dentro dessa parcela de 9.481, 2.000, você vai estar pagando ao banco aqueles 800 mil que você pegou.
E os outros 7 mil é juros para o banco. Você não está pagando sua dívida. Você só diminuiu a sua dívida em 2 mil e poucos reais. Sendo que a sua dívida você diminuiu em 2 mil e poucos reais, e de um ano você diminuiu 24 mil reais, então, diminuiu 24 mil, agora eu só devo ao banco 776. Não. No ano, a taxa, a TR, ajusta a sua dívida, e aqueles 770 e pouco que você estava devendo, na verdade, você está devendo 790 e pouco. Então, você passou um ano pagando financiamento, uma parcela de 10 mil reais, 12 parcelas de 10 mil reais, e a sua dívida diminuiu. A sua dívida real do banco, o valor dos 800 mil que você pegou, ela diminuiu 10 mil reais. Isso pode acontecer, principalmente hoje, que a gente está na pior taxa, no pior momento de fazer financiamento imobiliário. Já teve momentos em que você tinha taxa de juros de 7, de 8, e não tinha TR. Então, era um momento melhor, talvez, para adquirir um imóvel. Aí sempre os operadores financeiros falam, então aluga. Como a gente conversou no começo, existe um momento do aluguel. Existe um momento do aluguel. Quando você não sabe ainda onde você vai morar, você vai fazer curso fora. E existe um momento que você está casado, você já sabe que vai morar naquele bairro, você já morou ali, você quer casar. Agora você vai comprar seu apartamento. Não tem por que você manter o seu imóvel. Agora que você já sabe onde vai morar. Mas aí o que é que normalmente se faz a conta do aluguel? Um apartamento de 1 milhão, normalmente o aluguel é 0,5%. Em geral. Você vai ter apartamentos que o aluguel é menos, você vai ter apartamentos que é mais de 0,5% do valor do imóvel. Mas, em média, é 0,5%. Então, o mesmo apartamento de 1 milhão de reais, para você morar de aluguel, você gasta 5 mil reais. Então, aí, o pessoal vem e faz a conta. Opa, então, o que é que eu faço? Eu pego os 200 mil que eu ia dar de entrada, invisto. Hoje, na renda fixa, está rendendo 15% ao ano. E os 5 mil que me sobra, que eu ia pagar 10 mil por mês, agora eu vou pagar só 5 por mês. Esses 5 que eu vou pagar por mês vai render também os 15% ao ano. Então, o mesmo apartamento, que da outra vez você gastou 2 milhões, levou 2.700, levou 35 anos, é que você compra em 10 anos, ou em menos. Vai gastar do seu dinheiro menos, porque o dinheiro estava rendendo. Bom, isso é verdade. Isso é verdade, é um caminho melhor. Então, se você consegue se planejar, é um caminho melhor. As perguntas se colocar depois ou pode ser? Pode perguntar. Desculpa, no Brasil eu sou Flávio Leitão. Mas vale a pena fazer isso? Porque eu decidi não ter casa própria. Eu tenho apartamentos pequenos que eu adquiri ao longo da minha vida, serve como aluguel para a minha aposentadoria. Mas a casa que eu moro ela não é própria. É um apartamento alugado. E o meu raciocínio não foi bem esse, no seguinte, eu pego o valor que eu tenho aplicado, o valor que eu tenho aplicado, eu pago o meu aluguel. Bom, isso está correto? Matematicamente falando, financeiramente falando. Pronto, só tem que tomar os cuidados aqui com essa parte de baixo. O valor do aluguel normalmente é corrigido pela inflação. Então, só tem que tomar o cuidado dos investimentos do senhor também estão acompanhando a inflação, de preferência acima da inflação. Então, se você tem um investimento que ele está, os investimentos superam o reajuste. Os seus investimentos eles superam o reajuste de inflação do imóvel que está valorizando. Ele supera o reajuste que o seu locatário vai fazer. Então, se os seus investimentos estão corrigindo acima da inflação, acima do que o locatário, não vai ter erro. O problema é se você querer fazer os investimentos e fazer um investimento que não está casado com o indexador do aluguel. Se os investimentos que o senhor fez estão indexados, o reajuste é IPCA, o seu investimento é IPCA, pronto. O que aconteceu na época, os aluguéis eram IGPM, várias pessoas tinham aluguel IGPM, e os investimentos estavam em IPCA. O IGPM deu 30% no ano e o IPCA deu 10, 6, 10. Aí descaso e você fica sem dinheiro para pagar. Mas se o contrato do senhor do aluguel está reajustando por IPCA e o investimento do senhor está reajustando por IPCA, o senhor vai ficar tranquilo para o resto da vida morando de aluguel, com a liberdade de, se não gostar, trocar e tudo, sempre. Ou de ser posto para fora caso não queira. E existe essa possibilidade. Então, se você gosta muito da moradia, fez um teste, passou 1 ano, 2, e quer viver o resto da vida naquele bairro, naquele prédio, a única solução é comprar. Então, o inquilino para o seu locatário, ele vira que usou precisar.
A pessoa vai ter que procurar uma outra unidade, tem a liberdade de ir, a falta de um pouco de segurança de ficar obrigatoriamente no lugar. Então, se o indexador estiver casado, funciona. Vamos aqui para outro cenário. O médico, ele trabalha muito. Tá aqui, eu vou fazer um cirurgia. Então, eu chego em casa quando 21 horas da manhã. Então, a gente trabalha muito e por isso a gente consegue ganhar um pouco mais. É claro que vai chegar um tempo que eu não vou mais conseguir fazer isso. Então, se todo mês, vamos supor que eu não consiga que os aluguéis estejam abaixo e o que eu entro no banco seja abaixo do reajuste do aluguel. Tá? O aluguel reajusta 5 e os meus ganhos são 3, por exemplo. Mas todo mês eu consigo manter um superávitzinho. Então, vai conseguir até que idade? Então, só idade. Você tem que se planejar. Quando o seu pretende parar? Vai parar daqui a 10 anos. Então, será que não valeria a pena fazer uma já começar uma economia, agora que o senhor ainda está superavitário, o senhor está ganhando mais, o seu gasto fixo está sobrando, fazer uma economia para, se o senhor quiser parar, eu vou parar, não vou mais ficar superavitário, mas aí eu não tá, bom, com 30 anos, ser chamado a deixar o imóvel, ter que procurar outro apartamento, fazer uma mudança, uma reforma. Então, você tem que fazer esse planejamento pensando na aposentadoria. Se eu for trabalhar só pelo que o senhor quiser. Não mais obrigado a trabalhar, não tem essa poder trabalhar menos. Tá? O apartamento, no meu ponto de vista, nessa fase, o senhor está em algum momento ideal seria ter um apartamento. Mas o senhor tem filhos, filhas? Uma filha. Uma filha. Bom, então, ela vai demorar para casar e tudo. Quando ela for sair de casa, eu saio de casa, eu não preciso mais de um apartamento tão grande. Às vezes acontece. Né? A pessoa tem 3 filhos, os filhos crescem em casa, saem de casa, você tem um apartamento muito grande. Às vezes você compõe, às vezes tem essa possibilidade de mudar para um apartamento menor. Mas a recomendação para a questão de segurança financeira é ter um imóvel para morar. Ideal. Mas, do jeito que o senhor fez, financiamento financeiro casado com o aluguel, inclusive os reajustes, dá certo também. Eu fico feliz por ter vindo, porque isso aí já vale a minha dúvida. Porque eu não entendi assim. Eu entendi que se eu tenho um valor no banco e esse valor pago o aluguel de onde eu estou morando, eu me capitalizo com aquele valor e ainda moro de graça, digamos assim. Né? Então, isso de jeito nenhum seria um bom negócio, na minha opinião. Mas eu entendi, obrigado por ter explicado. Bom, Só pegando o link, e essa história agora de alugar carro? a gente vai falar aqui um pouco. Vai? Normalmente é mais caro. É mais caro. Só compensa realmente se você tiver uma troca, mesmo se você faz uma troca muito frequente. Aí acho que compensa alugar carro. Então, isso. Essa matemática financeira vale, mas tem que tomar cuidado, porque o seu investimento tem que superar o reajuste. Superar o reajuste do valor do imóvel que você vai comprar daqui a 10 anos. Tem que superar, para você continuar sobrando 5 mil mensais para investir, o aluguel não pode também subir demais. Se o aluguel subir demais até 10 mil reais, em 10 anos você já pagando 10 mil de aluguel, também já não funciona mais. Comprar o carro. Então, você tem que avaliar. Você tem vários empregos, trajeto de deslocamento é longo, você está querendo um conforto maior já, então você compra um carro. Aí o modelo do carro, do residente, do recém-formado, tem que ser de acordo com as finanças da pessoa. Você pode, já está sobrando bastante, você pode ir para um carro mais confortável. Alugar o carro. Se o seu objetivo é trocar o carro todo ano está com um carro novo, sempre com um carro novo, se você for comprar carros todos os anos, você vai perder muito dinheiro na valorização. Alugar um carro é mais caro, mas já está incluído o PVA, já está incluído os gastos. Então, se o seu objetivo é ter um carro novo todo ano, talvez o aluguel compense. Porque você não vai ter desvalorização de um ano para o outro. Se você passa 3 anos com o carro, 5 anos com o carro, já o aluguel já não compensa mais. Você vai gastar mais dinheiro alugando do que comprando carro.
Uber. Hoje em dia a gente tem essa facilidade. Então, é um trajeto curto que você faz no trabalho, será que dá para ir de Uber? Uber você vai ter menos conforto. Quando você vai ter menos conforto, às vezes demora para vir buscar, demora para vir deixar, e aí entra naquela questão das horas trabalhadas que a gente falou no preço. Será que compensa você perder meia hora toda a vida, porque você gasta 10, 15 minutos esperando Uber para vir, 10? Então, será que realmente vale a pena? Em locais de estacionamento é muito complicado, então, às vezes vale a pena ir de Uber. E cada caso, cada médico vai ter que avaliar a sua rotina para o que é que vale a pena. Você ter o seu carro com certeza o mais confortável, mas aí você tem que relacionar financeiramente com os outros gastos. Só sobre carros, né? Temos informações importantes, né? Por exemplo, o carro do Ronaldo, que é um automóvel de coluna, esse é 2018. O meu é 2019, tá certo? Mas o do Guido, esse é fantástico. Imagina, nós estamos aqui ano 2007. É, 2015. Não, 2015. Vamos interar agora, já entendeu 10 anos, não vamos comemorar os 15. eu não faço dúvida já. Ela está levando os senhores para o trabalho, está indo, está levando, está trazendo, acredito que com conforto a família. E é um gasto, como eu falei, que às vezes é um gasto feito, principalmente pelo médico recém-formado, né, que tem aquele estado, eu sou médico, tem um carro melhor, e às vezes troca o carro mais rápido. Aqui são 3 grupos para ajudar o pessoal a finanças, né, para ter uma noção de finanças, para ajudar na mente de finanças. O pai rico, o pai pobre, ele traz as histórias para explicar o que é o bem realmente que gera renda, que gera dinheiro, né, que faz a pessoa enriquecer, e o que é que está consumindo dinheiro. Uma das coisas que a gente acha que é o carro, é uma das coisas que mais vai consumir dinheiro de PVA, de revisão, de manutenção. A casa própria também, se você não tomar cuidado, ela pode consumir muito da sua renda. Você investir, você montar um negócio, você botar um dinheiro para trabalhar com você, vai trazer mais recompensas. O Homem Mais Rico da Babilônia, esse livro, ele conta histórias da época da Babilônia, como se fosse na época da Babilônia, contando histórias sobre lições financeiras, sobre economia, reinvestimento, guardar dinheiro, com histórias da época da Babilônia. O livro do Ser Básico, Casar Inteligente e Enriquecer Juntos, né? Uma das decisões mais importantes para você ser saudável financeiramente é a escolha da esposa ou do esposo. Você tem um parceiro que esteja ali, tanto para fazer os cortes quando precisar fazer, como para apoiar para um momento de carga horária, um curso novo, uma melhoria. Então, a escolha da esposa e do esposo vai ser um papel importante para que os dois possam juntos estar crescendo, um ajudando o outro e cortando quando precisar cortar, para crescer. Pois é. Alguma dúvida dessa parte de finanças pessoais? Vou falar agora nessa parte de investimento. E aí aqui vai ser uma introdução a essa parte mais superficial. O pessoal que já investe há mais tempo vai ver que é mais superficial, mas a gente pode tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Investir para quê? Para quem não tem dinheiro investido, zero. Primeira coisa que você tem que fazer é a reserva de emergência. Você tem que ter alguma reserva, algum dinheiro para emergência, você não pedir empréstimo, você não usar um limite de cartão, então você não se endividar. Então, tendo uma reserva de emergência é o primeiro passo, para quem não tem nada investido. Você tem que ter algum dinheiro de reserva. Aí depois você pode criar alguns objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu gosto de falar que a reserva de emergência dá uma liberdade financeira. Os residentes, o pessoal que ainda não começou a investir. Quando você tem 6 meses do seu custo mensal guardado e investido, isso lhe dá uma liberdade para você poder trocar um trabalho que não está legal, você ir para outro trabalho, você tem essa reserva, você fazer um curso, fazer uma especialização, pós-graduação, aquela reserva financeira que você tem lhe dá uma liberdade para você mudar de trabalho, para você sair de um emprego para o outro, fazer um curso, uma melhoria. Desculpa, outra coisa. Com a pandemia, né, esse tempo de 6 meses mostrou que talvez um belo dia não seja 6 meses. Né? Então, a pandemia
houve isso, né? Muita gente não podia trabalhar, não tinha, e muita gente, a maioria das pessoas, não tinha recurso para se manter durante a pandemia. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter um recurso para que, se der tudo errado, se você é médico, né? A gente é profissional liberal, você não tem uma renda, não tem emprego público. Se você adoecer, se sofrer quebra no braço, cair, quebrar o joelho, você não puder trabalhar, como é que você vai se manter? Então, essa reserva de emergência, ela não é, ela é obrigatória, é fundamental. Para todo mundo tem que ter isso. Bom, aí, outra coisa que pode ser feita também é seguro. Você pode fazer algum seguro contra incapacidade de trabalho, né? Principalmente se você não tem carteira assinada, não tem nenhuma outra garantia, né? Você pode fazer um seguro contra a parada de saúde. Tipo, ser elite, né? Então, a aposentadoria é uma independência financeira. É você ter dinheiro suficiente para manter o padrão de vida, no caso do senhor. Você ter dinheiro investido suficiente para manter o padrão de vida do senhor. Não só manter o padrão de vida do senhor agora, como vai corrigir a inflação. E o que sobra depois da inflação ainda mantém o padrão de vida do senhor. Então, ele vai manter bem sempre. Porque o investimento está corrigindo a inflação. Se você tem um investimento que cobre seu custo de vida agora, mas você está considerando o todo, nominal, você tem 4 milhões investidos e geram 40 mil, e isso paga o custo de vida daquele médico que a gente mostrou aqui no começo. Ele pode parar de trabalhar, não trabalhar mais? Não. E se ele parar de trabalhar, esses 40 mil dele, ele vai continuar com 40 mil, gastando 40 mil, mas esses 40 mil daqui a 10 anos não pagam os mesmos 40 mil de hoje. Então, você tem que pegar parte daqueles 40 mil, reinvestir, e ele só vai poder usar uma parte. Normalmente é aconselhado a 50%. Boa noite, Gilberto Bezerra. Eu queria saber qual é a porcentagem da emergência, a porcentagem que você pega do seu salário para colocar no exemplo. O mínimo é 10%. Recomendado, o mínimo é 10%. Dependendo de como você tiver, tipo, no meu caso eu tinha uma reserva de emergência muito pequena. Estava ali pagando as contas. Terminei a residência, eu tive um ganho de salário. Aumentou muito o salário. Foi o que eu fiz. Eu mantive o gasto e rapidamente eu consegui montar a reserva de emergência. Porque eu guardava 50% do meu salário. Mas isso foi porque eu tive esse upgrade de renda. Eu consegui manter o meu padrão de vida. Então, é assim, se você gasta 10 mil reais por mês, sua reserva de emergência são 60 mil reais. Esse dinheiro você tem que estar lá, isso. Então, 6 vezes o valor você do seu custo mensal. Vai antecipar aqui logo para a reserva de emergência, depois a gente volta. Então, isso. Reserva de emergência. Tem que ser um investimento que seja de baixo risco. Você não pode investir a sua reserva de emergência em ações, em fundos imobiliários, em fundos de investimento. Então, tem que estar investindo em renda fixa, que seja de baixo risco, de baixa volatilidade, e que você tenha liquidez diária, você possa sacar sempre que você precisar. Aqui estão os exemplos, né? Algum que é o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, um banco grande às vezes já tem esses CDBs. Alguns fundos DI, na XP e no BTG, você tem fundo DI com taxa zero de administração. Você não paga nada de taxa de administração e ele vai render 100% do CDI, limitado a 100 mil reais. Esse fundo é limitado a 100 mil reais. Então, a sua reserva de emergência pode ficar no fundo DI, pode ficar no Tesouro DI. E a poupança? A poupança é uma rentabilidade péssima comparado ao Tesouro Selic, mas ela é que tem a maior liquidez. Se eu precisar sábado, eu tenho. Se eu precisar domingo, eu tenho. E às vezes um CDB, dependendo do fundo aí, você só pode sacar de segunda a sexta. Então, às vezes, apesar da rentabilidade péssima, um mês seu de reserva de emergência pode talvez estar na poupança, se você precisar no sábado ou no domingo. Mas o governo lançou o Tesouro Reserva, né? De liquidez imediata, né? O governo federal lançou um tesouro. Acho que é Tesouro Reserva o nome? Como se fosse um CDB do Tesouro. Então, a taxa boa, melhor que a poupança, melhor que a poupança, e tem liquidez imediata, não é isso? É Tesouro Reserva o nome? Isso. Eles criaram agora, é como se fosse um CDB. Ele não segue o Tesouro Selic, continua lá, e agora ele criou ele deu um nome, Tesouro Reserva, mas é como se fosse um CDB do Tesouro. E a ideia deles é essa, que seja de liquidez imediata, sábado, domingo,
Aí, com certeza, pode substituir a poupança. A questão de você usar no sábado e domingo. Então, é o que a gente falou, né? Você tem que ter de 6 a 12 meses. O normal é 6. Mas eu não tenho nada, não tenho CLT, então uma pandemia, um acidente, se eu não puder trabalhar. Então, no meu caso, o ideal é 12 meses. Se você guardar 10% ao mês, então o seu custo de vida é 90%. Então, você vai levar uns 54 meses? Não vai. Porque à medida que você for colocando dinheiro lá, o dinheiro vai rendendo e você vai alcançar essa reserva de emergência mais cedo. Se você consegue economizar 30%, seu custo de vida para se manter é 70%. Então, você ficar todo um ano, mais ou menos, você vai conseguir. E aqui foi o meu caso, eu consegui fazer rápido porque eu tive um aumento de renda. Qual é o melhor entre esses tipos de dinheiro? Aí, se você souber mais, você entender melhor. Se o seu banco, um banco que você já usa, você já tem aplicativo, você já tem relação com o banco, se ele lhe oferecer, talvez seja o melhor isso. Porque eu sempre achei que o Tesouro Selic fosse melhor por conta da rentabilidade. Mas eu vejo muita gente que investe em investimento e diz que é melhor que o Selic, mas tem algum motivo? Tem o fundo DI. O fundo DI. Imobiliário. Não, o fundo DI, o fundo imobiliário, não serve para reserva de emergência. O fundo DI, que não tem crédito privado. É o fundo DI, ele investe, esse fundo DI, ele compra Selic e só tem Selic dentro dele. Então, você está indo para um fundo de investimento para você ter acesso ao Tesouro Selic. Porque no banco, no seu banco, você já tem um relacionamento. Então, tipo, no XP, no BTG já tem. Então, você tem acesso. Mas os seus bancos também, o Banco do Brasil, o Bradesco, os bancos grandes, você pode comprar Tesouro Selic direto do seu banco. Então, teoricamente, os dois são bons. Os dois vão ter uma diferença muito pequena de rentabilidade. O CDB crediário é um pouquinho melhor do que o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic tem umas taxas, a partir de R$10 mil investido, ele tem umas taxas de Tesouro Pobre, muito baixas as taxas, mas tem. E aí, às vezes, um fundo DI, um CDB de 100% do CDI, vai ter uma rentabilidade ligeiramente superior. Tem que ver também a questão de vencimento. Todos esses investimentos de renda fixa, quando vence, você tem que pagar imposto de renda. Ele vence, você tem que pagar o imposto de renda e reinvestir. Então, quanto mais longo for o vencimento do Tesouro Selic, quanto o CDB, quanto mais longo for, melhor você vai pagar menos imposto. Como o fundo DI, o fundo não tem vencimento, ele tem um bom hipótese. O governo ele tem um pouquinho de imposto de renda de 6 em 6 meses. E também isso pode empatar o investimento dele com o Tesouro Selic, se for dependendo do prazo, se precisar. Esses investimentos aí são bem conservadores, os prazos, mas assim, na prática, eles praticamente protegem sua perda da inflação. Eles têm um juro alto de inflação alta. Não é um ganho tão real. Assim, em que momento você vai economizar, sabe? Somente o médico jovem, chega um ponto que está com a grana boa para fazer outros investimentos mais robustos, com rentabilidade maior. Qual seria esse momento? Você ou quer manter isso aí mesmo a vida toda? Não, isso aqui é para reserva de emergência e objetivo de curto prazo. Objetivo de curto prazo, você pode manter esse tipo de investimento. Deixa eu voltar aqui. Pronto, só mostrar um pouquinho dos indexadores, né? O Tesouro Selic, ele é indexado ao CDI. Então, o seu investimento, ele vai seguir ali tranquilo, sem oscilação. Ele não vai subir, não vai cair muito. O que vai acontecer é uma angulação da curva, um pouquinho mais para cima, dependendo do Tesouro Selic. O Tesouro Selic, a taxa Selic, ela tende a ser superior à inflação para controlar a inflação. Mas isso, às vezes, inverte. Não é garantido. Ele tende a repor a inflação, pelo menos, porque normalmente o governo mantém acima da inflação para controlar a inflação. Já os investimentos em tesouro IPCA e pré-fixado, por exemplo, o tesouro direto, se você investir nesses investimentos, eles vão ser uma oscilação grande. No final, ele vai entregar o que foi contratado. Se você comprar um pré-fixado de 14%, ele vai entregar 14% lá no final.
ou IPCA mais 6, ele vai entregar o IPCA do período mais 6. Mas no meio do caminho, se você precisar de dinheiro, numa emergência, ou um objetivo de curto prazo, pode ser que o dinheiro esteja acima ou esteja abaixo do que você tinha contratado. Só mostro, né? O IPCA, que está falando, é índice de preço ao consumidor. É isso? O IPCA é a inflação. Então, se a inflação é 5%, o IPCA é 5%. Então, se um investimento está prometendo a IPCA mais 7%, é a inflação mais 7%. Então, seu ganho real são os 7%, acima do IPCA. Se ele está te pagando IPCA mais 1%, então o seu ganho real é 1%. Né? É o IPCA, porque o IPCA é a inflação do governo, né? E nem sempre é a inflação real. E a Selic. O problema é esse índice também, na prática, está lá de cima. A inflação está lá. Você disse, obviamente, não é. Obviamente, esse IPCA que o governo calcula é uma média da população. Ele não é o seu IPCA. Ele não é o seu IPCA. Se você faz uma planilha acompanhando os seus gastos, aí você vai ver o seu. Quanto é o seu? Não, meu colégio da minha criança aumentou 10%. Isso é assim. Meu plano de saúde já estou 15%. Isso é assim. Meu gasto aqui de aluguel aumentou 12%. Isso é assim. O meu IPCA, se o aluguel já estou 12%, se o colégio já estou 10%. Então, normalmente, dificilmente ele está na média, que é o que o governo calcula. Essa média de gasto da população, passagem aérea, custo de alimentação, de aluguel, energia, ele faz uma média da IPCA, que é o que a gente tem para se basear. Mas normalmente não é o seu. O seu você só descobre se você calcular o seu custo de 2024, 2025, 2026 e ver quanto é que está aumentando ali, está também padrão de. Opa, para também é padrão de. Eu estou tendo um reajuste assim, de 10%, 12%. Então você vai identificar a sua inflação. Normalmente esse IPCA é o do governo, que é o que a gente tem. A gente trabalha e a gente pode investir para tentar superar, é o que o governo fala, mas você pode identificar você, se você tiver um acompanhamento financeiro dos seus gastos. Então, vamos lá. A renda fixa, você vai, pronto, no empréstimo, no financiamento, você estava pegando dinheiro emprestado, o seu eu do presente estava pegando dinheiro para gastar agora, o seu eu do futuro pagar. O seu eu do futuro vai pagar ele depois, pagando os juros e tal. Então, agora a gente vai inverter. O seu eu do presente vai guardar um dinheiro, vai investir a uma taxa de juros que isso vai aumentar, o seu eu do futuro gastar lá na frente. Ou na aposentadoria, ou com algum projeto, ou algum objetivo financeiro. No Tesouro Direto, a gente empresta para o governo. Você pode emprestar para ganhar taxa Selic, para ganhar IPCA mais uns juros, ou de forma pré-fixada. Normalmente, a Selic é quando a gente precisa dos objetivos de curto prazo, emergência. Pré-fixado é recomendado para gastos também não de muito longo prazo. Porque se você contrata um pré-fixado hoje, está 14%, e a inflação sobe para 15%, você vai ganhar os 14% que você acertou. Sobrou dinheiro, reserva de emergência ok, meus objetivos de curto prazo ok, vou começar a pensar mais longo prazo. Aí você investe no IPCA mais. Tanto no Tesouro Selic como nos outros investimentos. Aí você vai tentar vencer essa inflação e ter um ganho real. Para um prazo melhor é o IPCA mais. IPCA mais os juros, tentando ganhar um juros real. Se você emprestar para um banco, normalmente você vai emprestar ou um CDB, ou um LCI, ou um LCA. Normalmente eles vão ser algum percentual do CDI, 104 do CDI, 105 do CDI. O CDI, ele tenta sempre acompanhar a Selic. Eles estão sempre bem próximos. O CDI é uma taxa bancária e o Selic é a taxa do governo. Eles estão sempre acompanhando. A Selic. É básico, não. A taxa Selic é a taxa do governo. Os mais novos, assim, tá certo, pessoal? Mas, a taxa Selic é a taxa que o governo oferece para o mercado, ele pega dinheiro emprestado para ele poder rolar a dívida dele. Então, quando tem muito dinheiro no mercado, a inflação está muito alta, o governo acha, não, vou aumentar a taxa Selic. Aumentando a taxa Selic,
vou diminuir, os financiamentos vão ficar mais caros, os empréstimos vão ficar mais caros, as pessoas vão consumir menos, e talvez eu consiga controlar a inflação. E a taxa Selic, por que a taxa Selic está tão alta? Porque normalmente os bancos emprestam para o governo renegociar a dívida dele. Então, se o governo não está bem das pernas, está gastando, o governo está bem das finanças, está gastando mais do que ele está ganhando, o banco chega para ele e fala: olha, eu compro 5 bilhões de C8 da sua dívida, mas eu quero Selic a 15. Para Selic a 10, não. O Banco Central vai lá e vai aumentando para poder conseguir a taxa Selic, essa taxa de juros, que todo mês a gente escuta falar, que o Banco Central definiu a taxa de juros 15%, para o governo pegando dinheiro emprestado a 15%. Isso. E aí, então, o Banco Central está lá. O mandato do Banco Central no Brasil é controlar a inflação. Nos Estados Unidos é controlar a inflação e o desemprego. Então, nos Estados Unidos, se o desemprego estiver muito alto, ele pode baixar a taxa para tentar melhorar o emprego. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o mandato do Banco Central é ver como é que está a inflação, para onde a inflação está indo, ele tem que controlar. O jeito que ele encontra é aumentando a Selic. Aí, aumentando a Selic, os bancos automaticamente aumentam o CDI, que é um cadastro aqui interbancário, um valor interbancário, porque ele sempre vai acompanhando o CDI. E é aquele pós-fixado. Você investe agora e vai render, você só sabe quando vai render, quando vai ver a Selic. Se a Selic baixar, o seu rendimento continua crescendo mais um pouco mais. Se subir, ele continua crescendo mais um pouco mais rápido. Também tem CDB, LCI, LCA e PCA mais pré-fixado. O LCI, quando você for olhar uma coisa de investimento, o LCI e o LCA eles são isentos de imposto de renda. No banco. E o CDB não. O CDB você vai pagar imposto de renda. Então, normalmente, o que é que você vai ver? Você vai ver um LCI 85% do CDI, você vai ver um CDB 105%, 110% do CDI. Porque com a LCI é isenta, então eles pagam a rentabilidade já um pouco, já descontando o imposto de renda que você ia pagar no CDB. São os únicos isentos, Tem o CRI, tem CRA, mas aí você não está investindo no banco. Aí você está, assim, é pelo banco, mas você está investindo em dívida do setor imobiliário e dívida do setor agrário. São isentos. Tem as debêntures. Aí tem as debêntures, você está emprestando para a empresa. O seu devedor é a empresa. Aí te fala, mas a americana se quebrou. Você pega esse serviço. Pão de açúcar está com problema, a raiz está com problema. Se você investiu naquela empresa, essa debênture provavelmente você vai ter default, você não vai receber. Pode não receber. As debêntures, normalmente, elas são IPCA+, elas têm um prazo maior. Elas 10 anos, 10, 15 anos. Aí tem as debêntures incentivadas, que são isentas de imposto de renda. As debêntures que são para infraestrutura, eles tiram o imposto de renda também. Então, para nós médicos, o que é que eu recomendo? Não compre debênture, não compre CRI-CRA. Não é que não compre. Evite comprar. Quando você está começando, não vai conseguir comprar. Porque às vezes o ticket é alto. 100 mil, 200 mil para você comprar. O médico que já está mais estruturado consegue comprar. Mas aí você vai estar... Você comprar de uma empresa, você consegue comprar de quantas empresas? Você consegue comprar de 10 empresas? Você consegue comprar de 10 empresas, então você vai estar com uma diversificação. Se uma quebrar, você não perde tudo. Então, normalmente, debêntures incentivadas ou CRI-CRA, eu recomendo você investir por fundos de investimento. Você vai ter um ticket menor para começar a investir, você pode investir lá. E o fundo de investimento tem 50 CRIs, 60 CRIs, 100 CRIs, tem 30, 40. Se uma empresa quebrar, vai ser 2, 3% do fundo. E aí, sério. Então, fundos de investimento. Para acessar esses outros aqui, pode ser uma opção. Você tem que tomar cuidado com taxa de administração. Quando eu comecei a investir, eu não sabia, quando eu me formei, fui no banco, fui investir no banco. Aí foi que o banco falou, rapaz, um investimento bom para você. Aí foi o que ele fez. Ele me botou um fundo de investimento que investia em tesouro Selic e a taxa de administração era 3%. Então, você pode investir diretamente no Tesouro Selic sem dar custo quase zero.
E às vezes o banco ele empurra um investimento, uma taxa de administração muito alta para um trabalho que você nem poderia fazer. Agora, uma taxa de administração de 2% para administrações, para administrar um fundo desse aqui, aí talvez já seja um valor mais aceitável. Mas aí tem que ter uma rentabilidade, isso tudo. Então, em relação ao fundo garantidor de crédito, né? A gente ouviu falar do Master que quebrou e o fundo garantidor de crédito simulou a dívida das pessoas até 250 mil, né? Então, lembrando que muitas pessoas que tinham dinheiro ali na conta do Master, R$200, R$300, R$400, essas pessoas perderam o dinheiro todo. Né? Então, como é que tem, quais dessas tem fundo garantidor de crédito, quais não tem? Bom, o fundo garantidor de crédito é um fundo criado pelos bancos. Ela foi feita para proteger os investimentos bancários. Então, debênture não tem, CRI-CRA não tem, Tesouro. O Tesouro, o fundo de investimento é um CNPJ separado. Então, se o fundo de investimento do Banco Master, vamos dizer assim, o Banco Master quebrou, mas o fundo de investimento é um CNPJ separado, às vezes o fundo de investimento escapa. É um CNPJ separado. Tesouro Direto, quem garante é o Tesouro. Teoricamente, é o mais seguro. Porque ele pode imprimir dinheiro, ele pode pagar. Então, a chance dele não lhe pagar é menor. Ele pode imprimir dinheiro e lhe pagar. E os bancos têm o fundo garantidor de crédito. O fundo garantidor de crédito ele garante 2%, 3% do CDB LCS aqui no Brasil. Então, se um banco grande quebrar no Brasil, tal, ele não consegue. O Banco Master, que é um banco médio, pequeno, médio, já comeu os outros bancos que tinham ligados, comeu mais de 50% da FGC. A FGC pediu ajuda para os bancos e recuou o dinheiro. Ficou com pouco dinheiro, mas ele conseguiu repor quem tinha até 250 mil por CPF. 250 mil por CPF, uma instituição financeira, no máximo instituições financeiras. Isso é muito total. Se você tiver até 250 mil, o banco quebrar, ele vai restituir. Aí, aproveitando o mote do Banco Master. Né? Então, todos os investimentos que a gente vem conversando, eles normalmente vão conseguir 2 desses e um terceiro não tão bem. Tipo, para a reserva de emergência, a gente vai usar o Tesouro Selic. CDB é liquidez diária. Ele tem liquidez diária. A liquidez dele é excelente. Você pode sacar todo dia. O risco dele é um risco baixo. O risco do governo, o Tesouro Selic, o CDB é um risco do banco, que ainda está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas, normalmente, ele não deveria apresentar uma rentabilidade tão boa como a gente está vendo agora. 15%, não é o normal. Ações você espera ter uma expectativa de rentabilidade alta. As ações você pode negociar no home broker, elas têm uma liquidez relativamente alta, mas tem um risco também mais elevado para trazer essa rentabilidade mais alta. Então, normalmente, você não consegue satisfazer tudo isso aqui ao mesmo tempo. Então, quando tinha o Banco Master, você abria um CDB para 1 ano, então os 2 investimentos têm a mesma liquidez, Banco PAN e Banco Master. Para 1 ano. O Banco PAN estava pagando 120% do CDI e o Master 140%. Qual era a diferença? Risco. O Banco Master era um banco muito mais arriscado do que o Banco PAN de quebrar. Então, para ele conseguir alguém emprestasse dinheiro para ele tinha que, o risco era muito alto, ele teve que aumentar a rentabilidade para o mesmo prazo. Então, às vezes, quando você está pagando CDB por um prazo, um CDB de 1 ano, ele rende menos do que um CDB para 5 anos. Então, se você pode, se o seu objetivo é de 5 anos, você pode travar a liquidez de 5 anos, você vai ficar com a liquidez não vai conseguir mexer nesse dinheiro por 5 anos. Você pode estar num banco bom, um banco que não é arriscado, não vai quebrar, provavelmente não vai quebrar, e ter uma rentabilidade maior. Então, você tem 2 CDB do Banco PAN. Qual é o risco? Banco PAN, quebrar. O risco é igual. Esse daqui, para 1 ano, me dá 120 do CDI. Mas se eu botar para 5 anos, ele me dá 125, me dá 130. Então, se você puder, se o seu investimento, se o seu objetivo financeiro puder travar, você pode aumentar o prazo e ter um pouco mais de rentabilidade. Então, sempre tem isso aqui. Uma vez, nosso assessor de investimento da XP entrou em contato comigo e falou: doutor, investimento ótimo para o senhor. IPCA mais 12. IPCA mais 15. Não, não é não. Não é isso que eu não, rapaz. IPCA mais 15. Qual é o risco dessa operação? Como arriscado é esse investimento para ele conseguir me dar IPCA mais 15, mais 12?
Já sai logo. Se alguém lhe oferecer um investimento que é 3% ao mês, a taxa Selic está pagando muito. Então, algum risco a mais esse investimento está trazendo. Até para você fugir de golpe. Né? Se alguém está oferecendo uma rentabilidade muito alta, provavelmente aquilo ali tem algum risco. Que às vezes você não está sabendo. Então, invista só no que você sabe, você está entendendo. Tem reserva de emergência já passou. Curto prazo. Curto prazo, a gente vai seguir. Aquele investimento com liquidez diária, Tesouro Selic, você com 2 anos, você já pode travar um CDB de 1 ano, CDB de 2 anos. À medida que você aproxima, você tem um CDB de 2 anos, chega mais tarde, você faz um CDB de 1 ano, ou deixa tudo de liquidez diária. Se você pode precisar antes, pode precisar depois. Se você tem uma programação, se os seus objetivos de curto, médio e longo prazo envolvem uma viagem para o exterior, então você vai ter que fazer algum investimento mais forte. Deveria fazer algum investimento. Você pode fazer um investimento em renda fixa, quando tem um objetivo com data marcada, o ideal é você fazer investimento em renda fixa, estrangeira, ou se for alguns fundos de dólar, se você quer só acompanhar o dólar, não, eu quero só ir comprando o dólar, você pode fazer fisicamente comprando dólar, você pode ir no fundo de dólar e ir lá comprando um pouquinho até se você vai precisar para a viagem. Ou abrir contas fora e investir uma renda fixa granada ao dólar para você se programar para a sua viagem, para você ter aquele dólar. Normalmente, quando você tenta acertar o dólar para baixo, para cima, você acaba errando. Pode dar sorte de comprar, vai ser melhor, né? Na época do Brexit, rapaz, a Inglaterra não vai sair. Eu, com viagem marcada para a Europa, eu comprei todo o euro que eu ia precisar antes. Porque tinha dado uma queda, isso que aí a Inglaterra saiu, realmente saiu, o achou, caiu. Pode ser que coisa, eu já tinha comprado todo o euro que eu precisava, não precisava comprar mais. Então, normalmente, quando você tenta adivinhar, dá um problema. Então, o mais recomendado é que você faça compras fracionadas do valor que você vai ter. Planejamento para reforma, troca de carro, objetivos aí de curto prazo. Já o Dr. Cláudio vai ver um objetivo de longo prazo, trocar de carro. Então, cartão de crédito, financiamento, antecipa esses objetivos. Normalmente, você está antecipando algum objetivo seu, de médio prazo, ali, quando você faz um financiamento, pega um dinheiro emprestado, faz um gasto no cartão de crédito sem ter o dinheiro. Então, tomar cuidado. Objetivo de médio prazo, 2 a 5 anos, então vamos lá. Vai lá, Tesouro Direto. É um prazo fixo? É um prazo fixo. Então, você tem que ir para isso. Você não pode correr o risco de chegar no momento que você não tem o dinheiro. Tipo, não, vou botar IPCA mais, que a inflação está correndo. Aí você bota IPCA, o IPCA cai, e você não consegue atingir o seu objetivo financeiro que você escolheu um índice e que não lhe dá uma previsibilidade. O pré-fixado ele serve para prazos curtos e médios, mas prazo longo já não é bom. Porque corre muito risco do seu investimento perder para a inflação. De ter uma crise, a inflação subir e você ficar travado naquele dinheiro. E quem investiu no IPCA mais alguma coisa consegue acompanhar a inflação, mais ou menos. Então, investimento aqui, comprar um apartamento, mudar para um apartamento melhor, trocar de carro, mudar de cidade, transição de carreira, uma residência médica, né? Você um objetivo de mais longo prazo, você faz um pouco. Aqui são alguns exemplos do Tesouro Direto, essa taxa agora está circulando atualmente, né? Então, aqui o prefixado está 14%. O prefixado caiu porque ele já está com uma expectativa de que o Tesouro Selic vai cair. Aí ele já antecipa e começa a oferecer um menos. Na época da Dilma, que a Dilma se reelegeu, o Aécio, estava todo mundo achando que o Aécio ia ganhar. A Selic estava 13 e o prefixado estava 16. Aí, quando a Dilma se reelegeu, o Selic ficou em 13 e o prefixado caiu para 12. O pessoal vai. Acho que é o contrário. O contrário, o pessoal estava achando que a taxa ia cair, mas aí ela disparou quando a Dilma se reelegeu. E aqui, ó, Tesouro IPCA 2032. Normalmente, no Tesouro Direto, os Tesouro IPCA eles são para longuíssimo prazo. Já talvez pensando na aposentadoria, né, no investimento mais longo. Atualmente está com uma taxa bem alta. Né? IPCA, inflação mais 7,8. Normalmente, inflação mais 6 já é uma boa rentabilidade. Se a sua carteira de investimento é de 6 acima da inflação, já é uma boa rentabilidade.
Aqui eles estão pagando mais pela questão fiscal do cliente. Esse aí tem marcação ao mercado, né? Esse tem marcação ao mercado. Esse aqui, se você comprar esse e precisar do dinheiro por 2 anos, pode estar acima, pode estar abaixo. Pode ganhar, pode perder. Pode perder. Tem gente que tenta fazer marcação ao mercado. Só compra esse daqui com um objetivo de 5 anos. Não, que vai cair a taxa, vai melhorar a economia. Eu vou gastar esse dinheiro daqui a 5 anos, porque eu vou ganhar mais do que IPCA mais 7. Só que aí pode não acontecer, e você quebrar a cara. Mas alguns fundos de investimento, alguns investidores, eles tentam fazer dinheiro com essa marcação ao mercado. Tentar pegar na curva acima, mas às vezes você pode precisar do dinheiro e ele está abaixo da curva. Então, liquidez diária normalmente vai ter CDB de 1 até 6 anos, normalmente. Então, você pode ter 80% do CDI, 110, 120, normalmente vai ser esse tipo de nomenclatura que você vai ver aqui no investimento. CDI normalmente segue assim, prefixados, vai depender do risco, IPCA pode variar também. Como o doutor Paulo já tinha falado, né, ele seria iniciação de imposto de renda. Então, uma LCI de 85% do CDI pode ser que ela valha mais do que um CDB de 100%. Uma LCI de 75% pode ser que valha menos. E aí, assim, como ela é isenta de imposto de renda, você tem que ver o prazo. Né? Você tem que saber o fundo de garantidor de crédito, né? Até 250 mil, você deve só essas coisas. Então, o Tesouro Direto, aí aqui o banco, CNH, isso aqui é na plataforma da XP, esse é mais 7,5. Aí, ó, o governo está me pagando, o governo é a melhor coisa de risco. O governo é a menor taxa de risco, ele está me pagando 7,8. Por que esse banco, que eu não sei onde é que fica, CNH Capital, onde é que ele fica, está me pagando menos? Porque o vencimento dele é 2027. No governo tem um prazo mais longo. Então, esse é mais arriscado, só que eu vou ficar menos tempo exposto a ele. Então, acaba que a rentabilidade ficou menor. Do lado que a gente estava avaliando. Aqui já tem um outro banco dando 120% de CDI e um nível de risco maior. BRB. Tá, inclusive. Então, a taxa é boa, é uma taxa boa. Mas pode ser que ele quebre e aí você vai ter que resgatar lá no fundo da garantidor de crédito se tiver dentro do limite. Eu recomendo, não. Tem gente que investe dentro do valor da FGC e se quebrar, tudo bem, resgata. Né? O recomendado é que você não procure investimentos que podem quebrar. A colega próxima investiu a 115%. Bem próximo. Eu não. Interessante que eles vão por isso também, né? Eles botam risco. O BRB, inclusive, está com 6. Se eles tivessem O BRB é o Banco de Brasília. Está envolvido com o Master. Aí você tem 2 bancos, prazo parecido, mas o banco de maior risco está pagando mais. Talvez o intermediário paga mais. Então, lembrar sempre que você está pagando muito, pode ser, uma das causas pode ser risco, ou então o seu dinheiro vai ficar preso muito tempo. Né? Uma das duas coisas. Mas nessa história do Master, né, quer dizer, quem tinha 100 mil, 120 mil, 80 mil, 30 mil, 40 mil, recebeu dinheiro de volta. Então, assim, por exemplo, se você compra um debênture, né, que falou sem é crédito privado, você empresta dinheiro, né, para a Light, a Light quebrou. Então, vai pagar a debênture quando sair na recuperação judicial, se Deus permitir. Mas pode ser que não pague nunca. E aí esse dinheiro aí esquece. Eu tenho que ver um detalhe também. No caso do Banco Master, eu tinha dinheiro aplicado na minha pessoa física e pessoa jurídica. A área 2 e a pessoa jurídica. O dinheiro estava parado lá. O dinheiro parou. Né? Não vende, né? Não vende. Foi quanto? 90? Você não lembra? Eu não recebi da minha PJ. Minha Rolando manda documento, não sei o quê, não? Já agora tem raiz. Hã? A raiz. Não, mas tive nos últimos anos possibilidades de investir em bolsa no Brasil, isso aumentou muito. 30 anos atrás, ninguém falava disso. Os médicos jovens, eu vejo,
estão muito aprofundados, se interessam muito. Né? Então, você que está analisando, dedicar o seu tempo para entender toda essa coisa da empresa, está valorizando, está dentro do mercado, essas nuances do dia a dia. O seu estudo, se você dedicar a isso, claro, você não vai a sua profissão. Vai dar só um tempo para isso. A longo prazo, jovem, já tem 5 anos, já entende de mercado, você sugere o que para ele, assim, já está meio entendido. Investimentos mais conservadores com baixa rentabilidade, com os mais agressivos com alta rentabilidade. Para longo prazo, as ações são ótimos investimentos, mas não é para todo o perfil. Tanto jovem como mais idoso, às vezes a pessoa não tem o perfil, ela não vai se comportar de forma que deveria, quando tiver uma queda, uma subida, então ela vai vender e comprar na hora errada, então às vezes a pessoa não tem o perfil de ter aquela volatilidade. Que eu recomendo, principalmente para os mais jovens, coloque 10% de renda variável, ações, fundos e vá sentindo, vai estudando, vai vendo. Se a pessoa vê que caiu, subiu, e ela está bem, está estudando, está entendendo, aí ela vai aumentando. Quando eu comecei a investir, eu não investi em ações. Eu entendi, achava que ia dar certo. Assim, aí eu botei 10%. 10% caiu, dor de barriga, não sei o quê, subiu, desceu, dor de barriga. Eu cheguei a ter 70% de renda variável já, tranquilo. Na pandemia caiu 200 mil. Depois sobe 200 mil, 300 mil, e você vai se acostuma com a volatilidade. Mas, assim, dois conceitos. Não investir no que não sabe. Então, se ele não sabe, não entende, melhor não investir. Não, ele já estudou, já aprendeu, começa a investir sempre para sentir. Falta 10%, pezinho na água, está aqui, está aqui. Algumas pessoas vão se sentir tão mal, não vão conseguir dormir com aquela oscilação, que é melhor ele não ter ações. Porque ele pode fazer um erro financeiro, vender uma hora errada, comprar uma hora errada. Mas assim, lá no longo prazo, vai ser de ser conservador, ou ser agressivo, vai ser a mesma? O melhor é ter ações. Financeiramente, o melhor é ter ações. Só que tem que saber escolher, não pode. Aí, algumas pessoas vai ser melhor ele ficar no Tesouro Selic, 1 milhão dele no Tesouro Selic, 2 milhões dele no Tesouro Selic, rendendo o dinheiro que ele sabe, que ele tem, que ele dorme tranquilo. Mas se ele tivesse investido em ações, ele teria 4 milhões. Será que ele teria aguentado as oscilações? Ele teria conseguido chegar? Então, até que ele deve ser pulverizado, né? Uma parte mais agressiva, outra parte mais também, eu sou agressivo, 100% em ações. Aí o cara tem um objetivo de curto prazo, ele não consegue, tem a ver com a pandemia, cai tudo, ele não tem reserva, as ações dele que era 100 mil, caiu para 30 mil, ele vai ter que vender, porque ele não tem reserva de emergência, renda fixa. Então, às vezes acontece do jovem também achar que está estudando, está sabendo, botar tudo em renda variável. Eu acho que tudo em renda variável não. Tudo em renda fixa não. O ideal é ter renda variável um pouco, dependendo do risco. Um pouquinho, 10%, 50%, no máximo 7%. Mas algumas pessoas não vão ter, não deveriam ter, porque elas vão fazer tantas decisões erradas que vai prejudicar a materialidade. Mas aí, às vezes eu achava que não era para mim, um negócio de super tranquilo. Então, a pessoa tem que botar um pezinho lá para sentir. Fazer o teste de travesseiro. Dorme, como é que tá? E aí, se ele estiver dormindo, ele segue. Aqui é a nossa tabela de imposto de renda para a renda fixa, dos investimentos que não são isentos, até 6 meses, 22,5%, até o ano 22%, até 2 anos e mais de 2 anos. Isso aqui é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras que eles cobram se você ficar menos de 30 dias. Se você investir em renda fixa, Tesouro Selic da vida, tirar com 15 dias, o que rendeu, eles vão cobrar, além do imposto de renda, eles vão cobrar IOF. Para menos de 30 dias. Mas só em cima do que rendeu, tá bom? Só em cima do que rendeu. Longo prazo, aposentadoria. Se for renda fixa, o ideal é você repensar mais. Estou pensando em aposentadoria, longo prazo. O ideal é que o seu investimento tenha um ganho real acima da inflação. Garantido. E aqui chega a renda variável. Aqui é o lugar da renda variável. É um investimento para longo prazo. Então, ele não é um investimento bom para acesso à reserva de emergência, não é um investimento bom se o seu objetivo tem um prazo.
2 anos, 3 meses. Eu assisti a Fórmula 1 próximo ano. Se você investir na renda variável, você vai, você sai embora. Você recebe. Então, se o objetivo tem um prazo, renda fixa. Não tem prazo. Eu já tenho meu dinheiro, consegui montar uma reserva de emergência. Os objetivos de curto prazo estão ok. Começar a pensar agora no longo prazo. Melhor, um dos melhores é você ir para a renda variável, se você tiver perfil. Pode ser uma renda complementar, se você já tem uma aposentadoria do INSS, se você tem uma previdência privada, tem uma previdência de IBM, de algum local assim, vai servir para complementar essa renda, para você não ter queda no seu padrão de vida. O INSS, eu não sei como está o teto agora, eu não sei como está o teto atualmente, e aí um médico que passou a vida toda ganhando, o nosso caso aqui, 40 mil, vai se aposentar com 7, ele vai ter que complementar a renda dele. Então, para atingir a liberdade, a independência financeira. Se quiser trabalhar, vai trabalhar no que quiser, ele gosta do que gosta. Vamos lá. Ações é empresas. Ações você está investindo em empresas, em negócios. Fundo imobiliário, você está investindo em imóveis. Então, quando você for comprar ações, uma coisa importante é saber se aquela ação sempre tem lucro. O lucro daquela empresa, existe lucro, é um lucro recorrente, essa empresa está endividada, não está endividada. Se alguém lhe chamar para ser sócio de uma padaria, e você souber que aquela padaria dá prejuízo, faz 7 vezes quanto dá prejuízo, então o ideal é investir. Mas, às vezes, as pessoas compram essas ações na bolsa, esperando um turnaround. Não é o adequado. O adequado é você comprar empresas boas, diversificar entre várias empresas, ou pode ser a opção do fundo de investimento, apesar de não ser uma boa, uma melhor meta de você acessar por causa da taxa de administração. E os fundos imobiliários é um jeito de você investir em imóveis. Pode ser feito investimento em imóveis físicos, principalmente se você já tem um conhecimento, se você consegue comprar imóveis pequenos, que a taxa de aluguel do imóvel pequeno normalmente é acima de 0,5, 0,7, 0,8. Às vezes você comprar um apartamento de 2 milhões e você não consegue rentabilizar também. Entre 0,5, 0,4. E apartamentos pequenos eles podem vender um pouco melhor. Mas aí você tem você vai administrar, tem alguém que vai administrar isso para você, com quanto tempo você vai gastar nessa administração? Isso aí tem um imobiliário que paga 10%, paga imposto de renda, se uma pessoa física é 27 vezes, entendeu? Tem que ver também que Imposto de renda tudo melhorar a vida, né? Nesse dinheiro você dentro do aluguel, tem que pagar a imobiliária, pagar imposto de renda, pagar o tudo isso, né? Em 2016, agora a Receita Federal vai cruzar os dados da imobiliária, com os dados os dados da sua declaração de imposto de renda para ver se está batendo. A partir de 2026. Também isso é bom, né? Da renda, Terreno é um local onde a cidade cresce, né? O terreno é onde a cidade está crescendo, normalmente valoriza muito. Aí tem que passar, é para longo prazo. Para isso, para quem é jovem. Vou fazer uma pergunta aqui, não sei se é cabe. Imagina o seguinte, imagine que eu vivo com 20 mil reais por mês. E quantos salários eu preciso ter guardado numa renda fixa que cubra um pouquinho mais a inflação? Eu tenho que ter quantos salários guardados? Eu garantir que a partir daquela quantidade X de salários eu tenho uma independência financeira. A gente usa o IPCA mais 6 como base. A gente usa o IPCA mais 6. Então, quer dizer, uma carteira bem diversificada, ao longo do tempo, vai render um pouco de 6% acima da inflação. Isso dá mais ou menos 0,5% a mês. Então, para ter 20 mil, você teria que ter 40 milhões. Ou 4 milhões. 4 milhões vão render mais ou menos. Se a sua carteira estiver rendendo IPCA mais 6, ela vai render 20 mil. Vira um negócio que não quebra mais, né? Não quebra mais. Se você continuar administrando sua carteira rendendo IPCA mais 6, você sempre vai ter 20 mil, e esse 20 mil vai corrigir a inflação. Os primeiros anos vai ser 20 mil, depois vai ser 22, depois vai ser 24, vai ser 26. E quando daqui a 20 anos você vai estar ganhando 40 mil, para manter o seu custo de vida que você tinha com 20 mil, porque você está corrigindo a inflação. Você está reinvestindo uma parte. Às vezes funciona isso, você reinveste uma parte. Está investindo no Tesouro Selic, mas você pega uma parte e reinveste para repor a inflação do investimento. Só uma dúvida. Essa história que o nosso doutor falou que é muito certo, mas se você tem
alguns imóveis, né, mais de um, você entrega eles para uma imobiliária, eles baixam, né, eles te dão uma taxa bem atraente. E o raciocínio que muita gente faz, né, isso eu inclusive, coloquei de um médico amigo meu anestesista. Ele disse que eu quero por mês tanto de aluguel. Esse tanto por mês de aluguel vai me dar uma vida boa. Pronto, então, meu objetivo é esse. Os apartamentos do Sul alugados lá, os inquilinos assinam um contrato que é reajustado à inflação. Então, a tendência é que os imóveis físicos, eles tanto valorizem com a inflação, o valor do imóvel vai acompanhar a inflação, o aluguel também vai acompanhar a inflação. Então, o imóvel físico, ele já, teoricamente, ele está acompanhando o IPCA, sem precisar você reinvestir, ele está valorizando. E o aluguel dos inquilinos também tem que ser reajustado também para você continuar, você ter o aluguel sempre aumentando. E se o aluguel ficasse fixo, ia dar problema mais na frente. Mas se for reajustado, então o imóvel físico é um bom investimento. Questão de só tributária, né? Questão tributária, ver se está tudo certo. Questão de administração, se você está gastando muito tempo ou não, está sendo bem administrado, você não está gastando muito tempo com isso. Um problema de dor de cabeça, de volume. Acho que até a resposta, né, que é sempre na história de diversificar, né? A pergunta em cima começa assim: se eu tenho uma quantia X, 300 mil reais, é melhor comprar um imóvel para alugar, ou é melhor investir no fundo imobiliário, ter dor de cabeça, tranquilidade, não vou ter que cobrar extra, não ter que pagar imobiliária, tal, mas por outro lado, dois custos com a renda variável, para oscilar mais. Então, eu acho que nem tem 100%, a priori a gente acha que o imobiliário é melhor, né? A priori, eu acho que a gente esquece essa conta da conta extra que a gente está. Mas, se você tem a possibilidade de diversificar, porque também você tem todo o seu investimento só em mercado financeiro, em ativo financeiro, não tem nada físico, talvez não seja inteligente, porque as regras do nosso país também é bem complicado, a gente tem certeza nem do passado, sabe? Então, essa ideia de diversificar, eu tem que trazer o aluguel também imóvel físico para poder essa conta de eu preciso de X para viver. Então, comprar e investir em imóvel físico para esse aluguel para você X. Você já passou. No passado, funcionava assim. Até porque no passado, os impostos não eram tão fiscalizados como hoje. Então, você não consegue alugar um imóvel se não deixar o dinheiro no governo. Certo? Mas isso é por exemplo, eu tinha um imóvel no Flex. Tem um abençoado de Deus que morou as minhas custas por 2 anos, ele deixou 30.070 reais de condomínio. Pois é o que eu estou dizendo, não compensa. Não, tipo assim, um imóvel hoje que está valendo, um apartamento que está valendo 500 mil reais, tipo aqui no bairro que faz, estou falando de um exemplo real. Tá? 500 mil reais era para você ter uma renda de 5 reais. Isso sem contar, no dia que o cara sair, o apartamento vai estar todo depredado. As despesas que eu vou ter. Então, no passado, isso daí valia muito. O cara que tinha 10 imóveis alugados, você funcionava bem. Por quê? Primeiro, ele não pagava tributo sobre esses aluguéis, certo? Caixa 2. E hoje em dia, não. Você vai ficar doido de ficar cobrando você diretamente do inquilino? Não vai. Vai entregar para o imobiliário. O imobiliário vai vender 10% logo de cara. Pelo mês 100%. Tá entendendo? Normalmente. Pelo mês 100%. Esse exemplo do outro livro é um exemplo que o fundo imobiliário é muito bom. Porque 300 mil você vai ter um imóvel. Se o inquilino for ruim, se na área tem algum problema na área, no ambiente, o valor desvaloriza, então um imóvel. 300 mil, você necessita bem em fundos imobiliários, vários fundos imobiliários, vários imóveis, vários locais do país. Então, nesse exemplo, dos 300 mil, um imóvel, um fundo imobiliário. Ah, não, eu tenho 10 imóveis em locais diferentes na cidade. Então, você está começando no real, ter uma diversificação de risco. Mas, para os 300 mil, para quem está começando a investir, o fundo imobiliário é liquidez
precisou de dinheiro. Imóvel fica isso. Mas tem muita gente que perde muito dinheiro e ainda faz, então imóveis é bom. Eu acredito que o fundo imobiliário é melhor. Porque ele permite uma pessoa física acessar um pedaço do shopping, tem um ticket muito maior de aluguel, ou um pedaço de um galpão, um pedaço de algumas estruturas que a pessoa física não tem acesso. Então, risco maior oscilação dos valores. Então, muita gente não. Esse maior risco da renda variável é porque oscila muito. Sobe 50, baixa 30. Isso o pessoal não entende. Para quem entende e está confortável com a oscilação, você aproveita a oscilação. Você tenta aproveitar a oscilação. Qual é um problema aqui dessas oscilações que às vezes tem em fundo de investimento? Falar só um pouco de fundo de investimento, que eu não aconselho fundo de investimento de ações. Fundo de investimento de ações aberto. Ele ganha dinheiro quanto mais dinheiro entra. Ele ganha taxa de administração em cima da quantidade de dinheiro que está lá dentro. E ele está aberto. Então a bolsa começa a subir, as pessoas se animam. As pessoas veem a rentabilidade daquele fundo está alta. Então, eles botam o dinheiro no fundo. E o fundo, o que é que ele tem que fazer? Ele, por mandato, ele tem que comprar as ações. Só que as ações estão subindo. Então ele compra mais caro. E aí, a rentabilidade do fundo subindo, o pessoal bota dinheiro nesse fundo de ações aberto. E ele, muito diferente, deixa tudo aberto lá, tá? Mais dinheiro, ele ganha mais taxa de administração. E ele compra. Se tem um crash, as ações desabam. A rentabilidade do fundo cai. Todo mundo cai com dinheiro. Então, o que o fundo tem que fazer? Tem que devolver o dinheiro para a pessoa, para o cotista. Às vezes é 30 dias, 60 dias, mas ele tem que devolver. Só que as ações caiu 20%, 30%. Ele tem que vender as ações para devolver o dinheiro para o cotista. 10% dos cotistas, 20% dos cotistas estão saindo. Ele tem que vender as ações no prejuízo que ele comprou quando estava subindo, ele tem que vender agora na queda para poder pagar o cotista. E eu, que sou um cotista, que nem comprei, nem vendi, e estou lá perdendo dinheiro. Então, fundo de investimento em ações tem que tomar cuidado, porque às vezes eles têm esse interesse de aumentar o montante e acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Tem um fundo de investimento, o Dínamo, um dos melhores investimentos de ações que tem, rentabilidade, histórica, 20, 30 anos. Como é que eles fazem? É um fundo fechado. A bolsa está subindo, não aceita investimento. A bolsa está subindo, não aceita investimento. O Covid caiu, a bolsa caiu 50%, agora eles não estão aceitando investimento, pode entrar. Eles só abrem para receber investimento quando a bolsa está em baixa, eles compram barato, sobe, por isso não tem investimento. Então, eu acho que o médico deve estudar um pouquinho para fazer um investimento diretamente em renda variável, diversificado, pelo menos uma geração diferente, e estudando. Se eu tenho tanto tempo para investir, aí tem relatórios de casas de análise, penaliza, de essas aqui são melhores, preço de compra até tanto, você pode, o médico não tem tempo de estudar, pode se basear. Mas o fundo de investimento aberto é um problema de ações, né? Porque ele pode estar fazendo justamente o que a gente não quer que ele faça. Comprando na subida e vendendo na queda. Aí o que é que eu gosto? Eu gosto de fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário é um fundo fechado. Não importa, sabe? A cota dele oscila. A cota dele oscila para cima ou para baixo, mas ele não é forçado a comprar quando o mercado está caro, ele não é forçado a vender quando o mercado está barato. Apesar de que quando o mercado está em alta, eles fazem mais captação, né, e acabam às vezes comprando imóvel físico um pouco mais caro. Mas o fundo fechado, se é um fundo de debêntures fechado, se é um fundo de contrato fechado, eu acho que é o melhor, porque aí eu decido quando vender e quando comprar. Se eu for o fundo aberto, o gestor vai decidir por mim, e ele pode estar com um viés ali, está com uma perna trocada do que eu quero que ele faça, porque ele quer ganhar mais uma taxa de administração. Então, aqui o Ibovespa, em 2010 para 2024, teve uma alta recente agora, né? Mas aqui a maioria das pessoas vai ter dificuldade disso aqui, entendeu? Você ficar de 2012 a 2016 meio de lado, vem um Covid aqui e derruba o seu patrimônio. Então, nem todo mundo vai ter perfil. Mas se todo mês você comprar um pouquinho das ações, for comprando, você vai acabar pegando as pernas de longo prazo, reinvestir os dividendos. Escolher, porque o Ibovespa é um índice muito sujo. Você escolher empresas melhores. Então, você está comprando uma participação da empresa.
Você pode ter ganho de capital vendendo as ações, ou você pode ganhar com os dividendos, que é parte do lucro da empresa. Você é sócio da empresa, você vai ganhar parte do lucro da empresa. Então, você não precisa vender a ação para você já começar a ter algum retorno. Né? São os dividendos ou os juros sobre capital próprio. Caso você venda e tiver ganho de capital, você vai ter que pagar imposto. Então, sempre é importante diversificar setores diferentes, empresas diferentes, nunca concentrar. Aqui são alguns indicadores que às vezes é bom conhecer para você ter uma ideia, uma noção se a relação está cara, está barata, que é a média do setor. Um índice que é o preço sobre lucro, é o preço sobre o lucro dos últimos 12 meses, preço sobre o valor patrimonial que a empresa tem, o ROI é a percentagem do retorno em relação ao patrimônio investido, a margem líquida, o quanto dos ganhos que viram aquela empresa. E como é que estão os dividendos dos últimos 12 meses. Então, isso aqui dá para ter uma ideia de como é que a empresa está. Aqui é o Banco do Brasil, cotação, preço sobre lucro, né? O preço está baixo, mas aí você tem que saber que os bancos, em geral, têm um preço de lucro mais baixo mesmo. Tá 70, o preço dele está 70% do valor do patrimônio, está bem abaixo do patrimônio, o dividendo está baixo, o também não está muito bom atualmente. Lojas Renner, que é uma empresa mais de crescimento, normalmente eles têm a empresa de crescimento um PL um pouquinho maior, porque se espera que talvez ele possa ter um crescimento no lucro, mas também tem muito risco de quebrar. Né? Pode quebrar e tal. Aí aqui a gente vê que o preço dela que está sendo negociado já é um preço acima do valor dela patrimonial, aqui tem o retorno que ela tem de capital investido. Aqui é uma tabela de ações, né? O pessoal dá preço-alvo, expectativa de ganho. Eu acredito que para o médico, se aprofundar muito no análise, pegar o balanço da empresa, eu acho que vai gastar muitas horas que ele poderia estar no ofício dele, ou ele pode ou pegar um relatório da empresa. Agora, assim, tem que ter uma noção básica, porque às vezes vai ter ações que recomendam, essa empresa eu acho que é boa, você não investe. Você tem que ter uma base. Né? Um assessor vem empurrar alguma coisa, você tem a mesma noção de aceitar ou não. Setor de pontos pagadores de dividendo, elétrico, banco, saneamento, seguros, telecomunicações. Telecomunicações já é um setor um pouco mais complicado. Né? Aqui no nosso caso tem 20, mas a gente tem um capex muito alto, tem um custo de investimento para ir atualizando as tecnologias muito alto. Então, você acaba, às vezes, não pagando tanto dividendos. Aqui a Taesa, em 2018, ela custava R$ 25,00, pagando 10% de dividendo. Então, isso dá mais ou menos R$ 2,00. O que é que você espera que a empresa aconteça? Parecido com os móveis. Você espera, se a empresa é boa, se ela é lucro, que ela cresça o lucro com o passar do tempo. Tá? Acompanhando a inflação, pelo menos. A empresa de dividendos. Pelo menos acompanha a inflação. Agora ela está pagando 10% de dividendos, R$ 4,50. Mas para o amigo que comprou em 2018, ele está ganhando 18%. Esse é um dos poderes das ações. Né? Aqui a gente tem um Unipar, Barça, que é um dos maiores investidores brasileiros em ações, pessoa física, o maior investidor pessoa física em ações. Ele comprou e fez um preço médio de R$ 5,00 nessa empresa, lá em 2000. Na época, pagava 5% de dividendo e estava 25 centavos. Em 2007, por ação. Aqui, a empresa agora vale R$50, arredondando. Ele teve um ganho de 1% no valor investido. A empresa continua pagando os mesmos 5%, daria R$2.000 por ação, só que para ele que comprou lá em 2000, ele está ganhando 50% a mais. Então, esse é um poder de multiplicação, de crescimento, investimento a longo prazo que as ações têm, que a renda fixa não tem. Você comprar a Petrobras a um preço e no ano seguinte ela pagar em dividendos o preço que você pagou. 100% de renda. 5 horas depois, 10 anos depois que você comprou. Agora, então, esse poder aqui é só as ações que tem. Então, para o longo prazo, elas são ideais que você tenha ações. Se o seu perfil é repetido, nem todo mundo tem perfil. As ações de crescimento são ações normalmente que pagam poucos dividendos. Teoricamente, ela está lá reinvestindo para crescer. Tipo, rede farmácia. A loja Renner já foi uma empresa de crescimento. Ela cresceu muito, havia loja, então ela teve um boom de crescimento. Então ela sai do valor e ela multiplica 1000 vezes o seu patrimônio. Só que normalmente essas ações de crescimento elas podem ter uma volatilidade maior.
pode inclusive quebrar, ou pode multiplicar 10 vezes. Então, você tem que diversificar em ações que tenham lucro, que tenham lucro recorrente. Você consegue ver que nos últimos anos ela vendendo lucro, você vários, que aumenta a sua chance de ficar com boas empresas. Não é garantido, mas aumenta a chance. Algumas pessoas fazem essa análise de gráficos, que aí eu trabalho, você vai sentar e ter que analisar gráficos de ações, então é muito arriscado e é um trabalho. Não é para o médico que tem uma rentabilidade boa pela hora de trabalhar, é gastar horas tentando analisar gráficos. Eu não recomendo para o médico. Aí tem a operadora Oi, né, que é um exemplo que pode acontecer. Os controladores começaram a pedir empréstimo para pagar dividendo para eles mesmos. Né? Na Oi, eles foram... E aí a empresa lá boa, crescendo, dando lucro, pagando dividendo, o pessoal foi entrando, até descobriu que aqui não tinha mais como pagar ainda. E aí ela caiu. Falou o risco, ela já caiu abaixo de 1, ela começa a fazer uns movimentos, mas já vai continuar perdendo. E o APV. Chegou no tempo que o APV já não estava. Também está ruim. É que eu trouxe um exemplo de sucesso. A VEG, empresa de motores elétricos, componentes elétricos, que veio crescendo, e de repente ela teve esse crescimento e ainda hoje ela é uma empresa mais cara, que hoje o pessoal vê ela como uma empresa de qualidade, que sempre deu lucro, sempre cresce. Então, hoje em dia, para entrar nela, hoje ela é uma empresa já mais cara. Provavelmente ela não vai crescer. Mas quem conseguiu enxergar em algum momento aqui que a VEG era uma boa empresa, que vive dando lucro, ele com certeza mudou de patamar financeiro nessa ela deu esses saltos. E você consegue ficando muitos anos na empresa, acompanhando o lucro, crescendo para dentro. Então, tributação de ações, dividendos são isentos, por enquanto. Juros de capital próprio tem imposto, você já recebe já depois de descontado o imposto. Ganho de capital, se você vender a ação até 20 mil por mês, você não paga nada. Certo? Se você negociar mais de 20 mil e tem lucro, você paga 15% do lucro. Se tiver prejuízo na venda de ação, você pode guardar, você anota lá no seu imposto de renda, prejuízo, você pode, no ano seguinte, se você tiver lucro, você pode descontar. Então, um prejuízo de trás, você pode descontar no futuro, você vai pagar impostos. Os fundos imobiliários têm essa diferença, tijolo e papel. Tijolo é um shopping, é uma logística, laje corporativa. Você consegue um ticket maior de aluguel do que a renda para moradia. Inclusive, não tem fundos imobiliários de tijolo para moradia, acho que não compensa para viagem. Você tem que avaliar a localização dos imóveis, se tem vários imóveis, vários locatários, se é um fundo grande. Por último, você olha a rentabilidade. O erro comum do iniciante é, eu vou optar com maior rentabilidade. E aí, às vezes, você acaba pegando um fundo que está com problemas. Os fundos imobiliários de papel são os fundos que compram CRIs. Compram CRIs, eles têm vários CRIs lá dentro, que é uma dívida imobiliária, e eles vão administrando isso aqui, de vez em quando, onde ele for o outro. Tem alguns fundos de papel que têm CRIs de menos risco, e tem outros que têm de maior risco. A gente espera que os fundos imobiliários de tijolo, eles acumulam a cota dele, valorize, pelo menos acompanhando a inflação, e você ainda vai ter os rendimentos, né, acima da inflação. Já os fundos de papel, não. Os fundos de papel, ele já vai lhe dando tanto os juros como a rentabilidade, ele já vai entregando para você. O fundo de tijolo, ele só entrega os juros quando ele vende um imóvel. Ele comprou 5 anos atrás, ele vende, tem um ganho de capital, aí ele distribui os juros da operação. Aqui a gente tem um exemplo de um de shopping, o HGBS, que é um dos fundos mais antigos. Quando ele lançou a cota era R$100, hoje é R$207, está sendo negociado a 203, um pouquinho abaixo do valor patrimonial, e o dividendo dele é 0,7. Então a gente espera que esse 0,7 já seja um ganho que eu estou tendo acima da inflação. E daqui a 10 anos, esse valor patrimonial vai continuar crescendo. Já esse aqui é um fundo de papel, um fundo de CRIs, né? Ele tem vários CRIs dentro dele. A cota patrimonial foi lançada a 100, hoje é 95, e está sendo negociada a 95. O dividendo dele é 1%. Então, o dividendo é maior porque ele já está entregando a inflação. Os fundos imobiliários são isentos por enquanto. Os ganhos, né? O ganho de capital não tem isenção. Tem que pagar imposto de renda e é 20% que você paga em cima. Prejuízo também pode guardar para depois. Aqui é só um exemplo do fundo imobiliário, VISC.
ele tem uma participação no Iguatemi, Via Sul, em vários outros shoppings. Aqui é um exemplo de shoppings que ele tem participação. Aqui é um exemplo da minha carteira que eu tive, né? Tinha várias ações, tinha vários fundos imobiliários. E aí a gente vai administrando. No auge da carteira, eu tinha mais, assim, eu cheguei a ter mais de 10 mil por mês de renda passiva, vindo de dividendo e de fundo imobiliário. Aí tive que desfazer um pouquinho para comprar um apartamento. Para retomar isso aí. Só para encerrar, balanceamento de carteira. Eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de renda fixa e um pouco de renda variável, não necessariamente 50-50. Isso vai ajudar você a balancear, sem ter que ficar muito estudando o mercado, para que lado o mercado está indo. Se se a renda variável está crescendo, provavelmente as ações estão em alta, os fundos imobiliários estão em alta, então talvez os preços não estejam um pouco estimados. E aí você investe mais na renda fixa para tentar trazer para cá. Se você olha lá o seu gráfico e a renda variável está ficando menos de 50%, rapaz, provavelmente eu estou numa faixa do mercado de ações de fundo imobiliário. Eu vou repor aqui e comprar um pouco mais de renda variável nesse momento. Então, só o fato de você avaliar a quantidade de renda fixa e renda variável, e à medida que você vai fazendo seus aportes uma vez por mês, ou uma reclamação de estadia, você vai direcionando um aporte de uma coisa para outra, você já vai fazendo, ao longo do tempo, uma compra de renda variável mais na baixa e deixando de comprar renda variável quando ela está um pouco mais esticada, vendendo relativamente esticada. Então, o fato de você ter um pouquinho de renda variável na sua carteira já possibilita você, só no acompanhamento da sua carteira, você ver essa oscilação de renda variável, renda fixa, e botar um pouquinho mais de renda variável quando ela estiver caindo, para rebalancear para o porcentagem que você é confortável para você. Se é 10, 90, aí você vai ver qual é o preço próprio. A gente já foi tirando mais ou menos da renda, precisamente não mais alguma coisa. A gente acabou transmitindo, né? Conseguiu dar para alguns dúvidas, só que o primeiro acabou, a gente não conseguiu pegar as perguntas, mas algumas pessoas fizeram perguntas, certo? Então, tem duas perguntas aqui que a Ana conseguiu passar, que eu vou só essas duas perguntas que eu vou passar para você aqui, tá? Primeira do Anderson, que é um anestesista, né? Responsável pelo médico operado na Unimed. Ele pergunta assim: vale a pena tirar dinheiro da renda fixa de emergência para cobrir um cheque especial por poucos dias? Se for uma dívida, se for uma dívida, principalmente uma dívida cara, um cheque especial, cartão de crédito, são dívidas muito altas. Então você sempre paga a dívida se o juros, se a taxa de juros for muito alta. Às vezes o pessoal quer tirar para botar no CDB que apareceu, quer tirar da reserva de emergência para investir no CDB, quer tirar para botar numa ação. Aí isso tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque você está pagando imposto de renda. Você está pagando imposto de renda para tirar da reserva de emergência, vai botar no CDB que todo tem uma rentabilidade, você vai pagar imposto de renda. Então, tem que tomar cuidado. Se você movimentar muito sua carteira, principalmente na renda fixa, você vai ficar pagando imposto de renda às vezes necessariamente. Então, sempre o ideal é botar um dinheiro no investimento. Ou então, um investimento que venceu, terminou e você recebeu de volta, você vai reinvestir. Agora, para a dívida, principalmente cheque especial, cartão de crédito, eu não vou conseguir pagar total. Tira da reserva e paga pelo juros da dívida de cheque especial é aquela dívida que você cartão de crédito, deu R$1.000 na conta, você pagou R$500, pagou o mínimo, pagou menos do que a conta que você teve que pagar, e incide um juro absurdo. Assim, não a outra, na verdade, não era uma pergunta. A outra era uma sugestão, você já falou, o Marcos Pinheiro falou sobre se você viaja muito, etc. Tal, você também fazer um investimento em dólares. Quem viaja, todo mundo viaja, o ideal para a sua programação é que você tenha parte dos seus investimentos numa moeda forte para que você tenha uma surpresa na hora de viajar, de não ter dólar, de não ter talvez aquele seu investimento que está na moeda forte acompanha alto e você consegue fazer a sua viagem.
O que você sugere assim, em termos de dólar? Eu quero viajar daqui a um ano. Aí você, até que ter aquele dinheiro quando você precisar usar na viagem. Você pode ter um dinheiro físico, aí você fazer compras, tem uns fundos de investimento, fundo cambial, você vai pegar lá no seu fundo de investimento, você vai investir nesse fundo cambial que ele vai acompanhar a moeda, e aí quando você viajar, você saca e converte. Ele vai acompanhar o dólar. Ele tem liquidez. Ele tem liquidez, o fundo cambial tem liquidez. Se você pegar um Wise da vida, Wise é Wise, né? Aí seria mais ou menos como você comprar e guardar, né? Se você fizer recargas, for fazendo recargas no cartão, para ir pegando várias cotações. Né? Só que tem que ver, porque eles mexeram muito em questão de OF, tem que ver qual é a regra atual que está para compra. Se for um banco de fora, né? Se for um banco nômade, um banco que já é internacional, às vezes ele consegue escapar. Você tem um banco nômade, tem um cartão do banco nômade, e o investimento está lá nesse banco, então aí você vai gastar com o cartão mais tranquilo. Você paga quando você bota o dinheiro no banco. E assim, se você fizer um banco daqui, quando você comprar lá, às vezes eles vão ter que cobrar IOF. Douglas, quem é que corre mais risco pensando a longo prazo? É o brasileiro que tem 20, 30% dos investimentos nos Estados Unidos? Ou é o americano que tem 20 a 30% dos investimentos no Brasil? Ganha mais dinheiro. Aí você recomenda quanto a gente tem pensando a longo prazo nos Estados Unidos? Se for só para A aplicação é do viés geográfico, de jogando. Né? Você acabou não falando se vale a pena ser lá fora ou não. Qual é a sua opinião? eu acho que tem que ter. Tem que ter. Qual é a porcentagem? Vai depender. Essa porcentagem de 10% eu acho que é o suficiente para você acompanhar o mercado. Ter um dinheiro para uma viagem, para um passeio. Para Longo prazo, pessoal. tipo assim, talvez eu saia do país. Tipo assim, talvez eu vá estudar nos Estados Unidos, eu vou revalidar meu diploma nos Estados Unidos. Aí, talvez 20, talvez eu tenha uma parcela maior. Talvez eu me mude para os Estados Unidos. Talvez eu vá fazer revalidação nos Estados Unidos. Aí eu acho que teria que ser um pouco mais. Um pouco mais do lado. Minha filha vai fazer. Mas se você não tiver planos, pensando em rentabilidade, né? Então, as ações de proteção. Porque a gente se pega muito nisso ainda, né? A resposta é automática, né? Tanto é que colocou, o americano corre mais risco, mas o americano ele vem investir aqui na renda fixa, né? Você na bolsa também. E a gente, puxa vida, ele se coloca no americano do europeu. Eu investi 70% no país terceiro no Brasil. Mas eu sou brasileiro, eu tenho 100% no investimento. Viés regional, se você tirar o viés regional, você teria que ter 50% dos Estados Unidos, tem investimento em empresas chinesas, indianas, ele tem um pouquinho das E aqui só no tesouro você tem. Se você não, sou um cidadão do mundo, não sou brasileiro, não tenho custo em reais, sou um cidadão do mundo, talvez tenha 50% em dólar, algum investimento em empresas chinesas e um pouquinho aqui no Brasil, sou um cidadão do mundo. Moro no Brasil, tenho custo no Brasil, então eu acredito que tem que ter pelo menos uma parte do investimento que cobre esses seus custos aqui com segurança, e aí está sobrando, e aí você pode ir para 10, 20, 30% até lá fora. Mas 70% você vai se conta, 50% você vai se conta aqui. Você quer esse ponto lá? Mas você mora aqui e tem mais dinheiro fora, aí pode ser que descase alguma coisa. Né? Fala um pouco essa parte das ações de ETFs. O ETF é bom para você seguir um índice. Você quer seguir. O Dr. Vitor falou investimento internacional. Na nossa bolsa tem o IBVB11. Ele segue a bolsa americana. Então, você não sai do Brasil, você não cria conta em outro banco, não precisa mandar dinheiro para fora. Você vai no home broker e compra o IBVB11. Você vai, aquele seu dinheiro, aquele ETF, ele vai acompanhar a bolsa americana. Eu quero ir com a bolsa americana, mas eu não sei se eu compro Apple, se eu compro Microsoft, Netflix, será que está esticada demais? Alguma empresa, não, você compra o S&P 500, são as 500 maiores empresas que é replicado nesse fundo. Tem outros ETFs de curso de administração menor, que vai ter uma rentabilidade melhor, são menos conhecidos. Você tem ETF? Não. Eu prefiro investir na empresa. Escolher as empresas. Mas
Tipo assim, tipo, na Índia. Porque nos Estados Unidos, a gente ainda conhece um pouco as empresas, o McDonald's, Coca-Cola. Você conhece mais ou menos ainda as empresas. Mas, tipo assim, na Índia, cara, tem um mercado grande, está crescendo, está desenvolvendo. Mas qual é a empresa da Índia? Quais são as 10 maiores empresas? Eu não sei. Então, vou investir no mercado indiano que eu não conheço, aí o ETF é o melhor sair. Eu quero que isso faz um pacote que eu não conheço, faz um pacote que eu consigo. Eu não conheço as empresas americanas, você deve na Bolsa Americana. Isso. ETF na Bolsa Americana. Na Bolsa Americana. Você compra um ETF lá em Estados algumas, eu esqueci o nome agora, corretora que você pode comprar. Não, Evelyn é americano. Evelyn não vende, não compra bolsa australiana, bolsa chinesa. Se você tiver acesso à Bolsa Americana, você pessoal, Só mais também em relação ao investimento, não, só uma questão prática. Tá bom? Você tem uma despesa que você não tem mais como adiar. Você tem que reformar seu apartamento. Melhorar, você vai conviver com aquilo. Né? E você, aí você tem a opção de usar a sua reserva, você certa segurança, ou fazer um consignado, acho que é um prazo mais baixo, prazo maior, qual seria 5% que você daria? Normalmente o pessoal faz a conta financeira. Dificilmente, o banco vai emprestar dinheiro mais barato do que você empresta para ele. Dificilmente. Você fica fazendo conta, a taxa Selic está 15, ele vai pagar a taxa de 15, tenta fazer alguma engenharia financeira, mas dificilmente o banco do Brasil vai me fazer um empréstimo, vai me dar um dinheiro emprestado ganhando menos do que ele está lhe pagando no Tesouro Selic ou no CDB. Então, normalmente vai ser melhor você tirar o investimento, fazer o gasto que apareceu, é o jeito, tem a reserva lá para baixo, bota a reserva para baixo, daí você organiza, como você, teoricamente, está ganhando um pouquinho abaixo do que você gastou, sempre vai ter aquela sobrazinha no mês aí para ir repondo. Um CDB vence, CDB, você ia viajar daqui a 2 anos, tinha um CDB lá para viagem. Agora você já cancela a viagem, pega, bota na reserva e equaliza ali as finanças. Melhor do que pegar dinheiro emprestado. Se possível, né? Se não for possível. Fazer alguma pergunta, pessoal? São 9h30, né? Como a gente pensou, 7h30, 9h30. Eu queria agradecer demais ao Carlos, né? Dizer que sempre foi brilhante, né? O radiologista é brilhante. No nome tem brilhante e também investidor, ensinando sobre finanças também, assim, eu queria agradecer demais a todos vocês que vieram, as pessoas que estão assistindo aí, a gente está transmitindo, vamos deixar gravado, vamos colocar depois no YouTube do estudo, né? E eu acho que isso é uma coisa que é para chamar a atenção, né? E eu acho que a gente pode evoluir muito mais isso. Né? Se quando a gente acabou a residência há 20 e poucos anos, tivesse uma noção né, com certeza. Você não estava aqui agora. A gente estaria, né, assim, a gente teria mais possibilidades. Né? Educativo. Não estou reclamando. Só curiosidade assim. Você faz mentoria? Não, Aí deu uma dica aí. Mas essa história da dica, falando só para encerrar, depois do pouco isso é uma coisa da palestra bem legal. E a partir de uma palestra do Elias sobre esse mesmo tema, um inspetor, né, que ajudou o cimente lá. E hoje, como tem muita gente nova, né? Eu, Cláudio, e a gente fica cimentinho também. Eu acho que a gente tem que ter um espaço para a gente faz questão financeira. E eu vivo dizendo muito lá em casa, com os filhos, né, com a minha idade, vocês têm um principal motivo que é o tempo. Eu acho que esse é o motivo para tudo. Tem tempo para acertar, para errar, para estudar, e tem que estudar. Estudando quem se defende dos viéses, dos gerentes, das pessoas. Aí, se a gente vai acertar qualquer coisa, tudo que eu acho que eu tenho fundo, eu tive um fundo de ação da uma ação de administração alta, né?
Seja qual. Assim, e se eu puder errar com dinheiro e aprender, Eu tenho um pai até hoje, eu tenho um pai até hoje. Posso te dar? pode não investir agora. Sai no final, não investir agora. Os neuronais que são feitos para muitas outras coisas mais fáceis. Dá para contar os derrotas do evento da live que quebrou e tem o da raiz que está vindo. Normalmente o cemitério dos derrotados é silencioso, o pessoal fala, né? Vai, você vai dar de vocês perderem o dia, ele não vai. Aí dá uma triste coisa. Pelo esse mesmo dos 200% e 11%, que é bem próximo, também tem dinheiro aqui para moeda. Agora, quando ela sobe 100%, o amigo fala. Então, lembrem disso, entendeu? Que o cemitério eles estão perdendo, eles não estão contando, né? Então, pode começar a investir, mexe com um pouco de dinheiro, você vai aprender, ali com um pouco de dinheiro, vai perder um pouco de dinheiro, vai aprender, vai. Se tiver aí, vai ficar funcionando direitinho.